No dia 22 de julho de 2022, 145 pessoas pisaram no cume do K2 em um único dia. Nada parecido tinha acontecido ali antes, e no dia seguinte, 23, naquele mesmo ponto, a 8.611 metros, havia exatamente uma pessoa, o australiano Matthew Eiking. Ele deixou a multidão passar de propósito. Não desceu de volta, e o que aconteceu na descida segue sem resposta até hoje. Na mesma equipe pequena estava o médico Richard Cartier. Ele não chegou ao cume, deu meia volta antes. Os dois foram perdidos na descida, já na parte mais baixa da montanha. No K2 vale uma regra que não aparece em nenhum folheto de expedição. Se lá em cima você não consegue andar sozinho, ninguém vai tirar você de lá. Os motivos são banais e muito terrenos. A segunda montanha mais alta do mundo sobe a 8.611 metros no Karakoram, na fronteira entre o Paquistão e a China. Não existe estrada até ali. Até o acampamento base se caminha cerca de uma semana pela geleira Baltoro. Primeiro pedra, depois gelo, depois pedra de novo. Só isso já elimina qualquer socorro rápido. Qualquer evacuação começa num lugar aonde você mesmo leva 6 dias para chegar. Helicópteros no Paquistão funcionam, e funcionam bem, mas só lá embaixo. Acima de 7.000 metros, o ar é rarefeito demais. A hélice perde sustentação e, de todo jeito, não há onde pousar numa encosta de gelo. Ou seja, quem está lá em cima precisa ser descido no braço, por gelo íngreme, por faixas de rocha, por cordas fixas onde duas pessoas mal conseguem se cruzar. Para um trabalho desse são necessárias pessoas descansadas e com oxigênio. Pessoas descansadas não existem a 8.000 metros. Tecnicamente, o K2 é mais difícil que o Everest. Quase não há trechos suaves onde dá para recuperar o fôlego e pensar. As janelas de tempo bom são raras e curtas. Às vezes, a temporada se fecha sem ter aberto de verdade. E, por volta dos 8.200 metros, a rota esbarra num corredor de gelo estreito, o bottleneck, o gargalo da garrafa. Acima dele, fica pendurado um paredão gigantesco de gelo, um serac. Ele se sustenta por anos e desaba em segundos, sem aviso. Prever o desabamento é impossível. Contornar o corredor também é quase impossível, e no fim, todo mundo que vai ao cume acaba passando por baixo do serac. Tudo isso junto dá à montanha a reputação que ela carrega há décadas. A inclinação e o frio aqui nem são o principal. Lá em cima, quem se mete em apuros fica sozinho com o problema, e continua sozinho mesmo com outras pessoas em volta. Por isso, soa ainda mais estranho o que aconteceu em julho de 2022. Naqueles dias, havia mais gente na montanha do que jamais houve. Em toda a história das escaladas, dos anos 30 até o verão de 2022, cerca de 500 pessoas estiveram no cume do K2. 500 em quase 90 anos. O Everest deixa subir essa quantidade em uma boa semana. De 1930 até o ano 2000, a montanha deixou chegar ao cume por volta de 164 pessoas. De 2000 a 2025, já foram cerca de 800. Um crescimento de quase 5 vezes, concentrado sobretudo nos últimos anos. Junto com isso, mudou também a estatística das mortes. Antes do ano 2000, havia mais ou menos uma morte para cada 4 subidas bem-sucedidas. Em 2025, essa proporção caiu para 9,5%. 92 mortes em 964 escaladas. E a montanha não ficou 1 metro mais gentil. É que o denominador passou a ter muito mais gente. Apareceram cordas fixas ao longo de toda a rota, oxigênio, acampamentos montados com antecedência e grandes equipes de apoio. Foi essa indústria que chegou ao pé do K2 no verão de 2022. Grandes expedições comerciais, dezenas de sherpas do Nepal e carregadores de altitude paquistaneses, previsões meteorológicas por satélite, um estoque de cilindros de oxigênio bem na beira da geleira. Um dos grupos trabalhava com a operadora de expedições Adventure Pakistan Treks and Expedition e seguia pela rota clássica, o Esporão dos Abruzos. É a linha da primeira escalada bem-sucedida, e é por ela que sobe a maior parte das pessoas. A equipe chegou ao acampamento base no dia 22 de junho e começou o ciclo de sempre: subir, dormir na altitude, descer, descansar, subir de novo. É assim que o corpo se acostuma ao ar rarefeito.
No grupo estavam o australiano Matthew Eakin, os canadenses Richard Cartier e Justin Dubé-Fahmy, e ao lado deles Rob Springer, Jacob Vetch e Rick Agnew. Um grupo pequeno em meio a centenas de pessoas reunidas naquele verão ao pé da montanha. Matthew Eakin tinha 41 anos, e vidas ele tinha exatamente 2. Nos dias úteis, era advogado em Sydney, especialista em tributação dentro do direito empresarial. Faculdade, direito e finanças, terno, salas de reunião. Todo o resto do tempo era ocupado por coisas que normalmente não entram num currículo. Mountain bike, paraquedismo, base jump, escalada em rocha. Montanha, para ele, não era passatempo de fim de semana. Havia 8 anos que viajava em expedições ao Nepal e ao Paquistão, e parte delas ele mesmo liderava. Em 2017, sobe o Manaslu, não no ponto principal, mas no antecume. Naquela época era assim que quase todo mundo que estava lá encerrava a escalada. Em 2019, faz o Broad Peak, o pico de 8.000 vizinho, de onde se enxerga o K2 inteiro. O principal que os amigos contam sobre ele não tem nada a ver com cumes. Eakin fundou a comunidade online Mountaineers Down Under, um espaço onde australianos que vivem num continente sem grandes montanhas se encontram. Em 2022, já eram mais de 3.000 pessoas, chamam-no de imã, e lembram que ele puxava as pessoas para experimentar aquilo que sozinhas elas não se atreveriam. Richard Cartier era quase 20 anos mais velho, tinha 60. Morava em Saint-Jérôme, ao norte de Montreal, e trabalhava como médico de cuidados paliativos no hospital da cidade. É uma especialidade em que não se cura, se acompanha. O médico conduz a pessoa pelas últimas semanas de vida e cuida para que elas passem com calma e sem dor. Aquilo em que os outros preferem não pensar, Cartier enfrentava a cada plantão. Ele escalava havia muito tempo, e a sério, Denali, no Alasca, Huayna Potosí, na Bolívia. Na comunidade de montanhismo do Quebec era bem conhecido. Em casa ficaram a esposa e 2 filhos adultos. O terceiro ao lado deles era seu compatriota Justin Dubé-Fahmy. Em meados de julho, a equipe já tinha cumprido as saídas na parte baixa e esperava o principal, a janela de tempo bom. No dia 20 de julho, algumas centenas de metros acima, nessa mesma montanha, subia um homem que precisava levar uma bandeira. Ali, Akbar Saki tinha 34 anos. Afegão, consultor de tecnologia da informação e empresário, envolvido com trabalho beneficente. No acampamento base, era conhecido como uma das pessoas mais simpáticas da temporada. Saki queria ser o primeiro afegão no K2. Na noite de 20 de julho, ele e um carregador de altitude são pegos pelo mau tempo entre o segundo e o terceiro acampamentos, a cerca de 7.100 metros. Num vídeo gravado às 8h30 da noite, dá para ver os dois tentando sair de uma nevasca. Depois, o carregador segue para cima, para o terceiro acampamento. Saki fica na encosta. O vento amaina por volta das 10h30. A noite está limpa. A rota está equipada com cordas fixas. Dá para andar por ela até no escuro. Cordas fixas são cordas presas ao longo da encosta, nas quais a pessoa se prende com um mosquetão. São elas também que definem a única linha de movimento para cima e para baixo. Mas, até o amanhecer, ninguém desce. Por volta das 9 da manhã de 21 de julho, o dinamarquês Michael Pfeiffer desce do terceiro acampamento com 2 carregadores e encontra Saki vivo. Dão oxigênio a ele. Cerca de 1 hora depois, ele perde a consciência e já não há mais o que fazer. Richard Cartier o examina e chega a uma conclusão que não bate com o primeiro comunicado, o de uma parada cardíaca súbita. Aquele homem tinha ficado caído na encosta aberta por muito tempo. Pelos cálculos, cerca de 12 horas. No terceiro acampamento, apenas uns 150 metros acima, estava uma grande equipe comercial. Oxigênio, medicamentos, dezenas de pessoas. Os relatórios publicados não respondem por quê. Em mais de 10 horas de tempo limpo, ninguém foi até ele. Essa é a pergunta que a viúva de Saki faria depois em público. Naquele dia, todos os que desciam passaram por ele pela mesma corda. Não havia por onde desviar. A linha da rota é uma só. E 24 horas depois, por essa mesma linha, subiria uma multidão recorde. Algumas horas antes disso, no dia 21, 6 Sherpas subiram com rolos de corda. O trabalho deles era equipar a linha do quarto acampamento até o cume,
O ombro de neve, depois o bottleneck, depois a travessia por baixo do Serac. O grupo só sai de debaixo do paredão de gelo por volta das 5 da tarde. O caminho está aberto. Na madrugada de 22 de julho, dezenas de pessoas saem de uma vez do quarto acampamento, a 7.600 metros. A fila se estende pelo ombro, contorna as rochas e entra no corredor. De manhã, 145 pessoas já tinham estado no cume em 24 horas. O recorde anterior pertencia à temporada de 2018. 62 subidas ao cume, não em um dia, em 2 meses, na temporada inteira. No dia 22 de julho, o K2 deixou subir mais gente do que nos primeiros 50 anos de sua história. Todas as grandes operadoras subiram ao mesmo tempo. Uma equipe fez 23 cumes, outra 15, outra 11. No mesmo dia, chegou ao topo Samina Baig, a primeira paquistanesa no ponto mais alto de seu país. Tudo isso se sustentava sobre pessoas que costumam ficar fora do quadro. Na escalada trabalhavam 88 sherpas e escaladores de altitude paquistaneses para 54 clientes, mais de um acompanhante e meio por participante, uma densidade maior que a do Everest. Por causa da fila, foi preciso instalar mais uns 200 metros de corda ali mesmo, no meio do movimento. O tempo estava excepcional. No cume, 17 graus negativos, o que para 8.600 metros é quase ameno. Mais abaixo na montanha, ao contrário, fazia um calor incomum. Nas fotos daquele dia, as pessoas aparecem no corredor formando uma fila compacta. Bem acima das cabeças delas está pendurado aquele Serac. A fila anda devagar, e esperar debaixo do paredão de gelo é a única coisa que resta. Ao anoitecer, toda essa massa começou a descer. Na contramão desse fluxo, pelas mesmas cordas, subia um grupo pequeno de 3 pessoas. No dia 21 de julho, Eakin, Cartier e Dubé-Fami chegaram ao terceiro acampamento. A subida foi longa e esgotou os 3. No dia 22, foram mais alto, até o quarto acampamento, a 7.600 metros. É exatamente o lugar de onde, um dia antes, a fila recorde tinha partido para o cume. Agora, essa fila estava voltando. Cruzar com alguém nas cordas fixas não é simples. É preciso se soltar, contornar a pessoa e se prender de novo, e assim, dezenas de vezes seguidas. Ali, há algumas barracas num ombro de neve, onde quase não se dorme. O ar tem menos da metade do oxigênio a que o corpo está acostumado. Lá em cima, os 3 foram recebidos por frio e vento. Dali em diante, cada um decidiu por si. Richard Cartier deu meia volta primeiro. 60 anos, médico que a vida toda viu a reserva das pessoas se esgotar. Ele concluiu que não valia a pena seguir adiante. Justin Dubé-Fami passou algumas horas no acampamento tentando se aquecer. Não conseguiu. Ele também começou a descer. Matthew Eakin ficou sozinho na barraca. Ele não subiu na onda geral do dia 22, e o cálculo aqui foi frio. Entrar numa fila de 150 pessoas significava ficar parado no corredor, debaixo do Serac, sabe-se lá há quanto tempo, congelar sem sair do lugar e queimar oxigênio à toa. Eakin decidiu esperar passar. À noite, a parte alta da montanha ficou vazia. As pessoas que de manhã estavam no cume desciam para o terceiro acampamento, para o segundo, para o primeiro e mais abaixo até a geleira. Lá em cima restava praticamente um homem só. Aqui cabe uma ressalva. Os primeiros relatos vindos do Paquistão descreviam essa saída de outro jeito e davam datas diferentes. Por eles, o grupo estava apenas terminando a aclimatação e descendo. Os dados são contraditórios. As análises detalhadas feitas depois confirmam justamente esta sequência. No dia 23 de julho, ele partiu para o cume. A mesma neve, o mesmo corredor, a mesma travessia por baixo do paredão de gelo. Um dia antes havia ali uma fila com paradas e espera até que abrisse espaço à frente. Agora, em todo o trecho superior da rota, não havia praticamente ninguém. A diferença aqui funciona nos 2 sentidos. Sozinho, por cordas fixas novas, se anda mais rápido, e embaixo do Serac, não é preciso ficar na fila. Passou, saiu de debaixo dele. Mas, se algo acontecer, não haverá ninguém por perto. No K2, a segunda coisa pesa mais que a primeira quase sempre. Eakin passou o bottleneck, entrou na travessia, subiu a última cúpula de neve e ficou de pé a 8.611 metros, sozinho.
Do cume, ele falou com o acampamento base e ligou para casa, na Austrália, tirou algumas fotos com o celular. A julgar por essas ligações, foram minutos tranquilos e felizes. Um homem caminhou 8 anos até aquele ponto. A escalada de 23 de julho é confirmada por fontes independentes, tanto a cronologia da temporada quanto a análise feita depois pelos amigos dele. O K2 foi seu terceiro pico de 8.000, depois do Manaslu e do Broad Peak. Para um homem criado num continente onde a montanha mais alta não chega nem a 2.500 metros, aquilo era o cume da carreira, no sentido literal da palavra. No dia 22, a montanha entregou um recorde que o mundo do montanhismo inteiro comentou. A fila, a multidão, as fotos da fileira de gente debaixo do paredão de gelo. Um dia depois, no alto havia uma pessoa só, e quase ninguém escreveu sobre isso. Faltava descer, cerca de 3,5 km na vertical até a geleira. Nas grandes montanhas, a descida há muito é considerada mais perigosa que a subida. O objetivo já foi alcançado, a atenção cai, as forças acabaram. Nesse mesmo dia, 23 de julho, na parte mais baixa da rota, descia Richard Cartier. Ele tinha dado meia volta um dia antes, desistindo de continuar subindo, e descia pelo próprio rastro. Terceiro acampamento. Segundo, primeiro. Depois começa o trecho que no K2 é considerado quase um descanso. Ali não há serac, nem corredor, nem faixas de rocha verticais. É só uma encosta longa que leva ao acampamento base avançado, na geleira. A máscara de oxigênio já se tira aqui, e o que se pensa é em chá quente e na barraca lá embaixo. É o trecho onde menos gente morre e o trecho em que mais gente relaxa. Abaixo do primeiro acampamento, ele caiu. Ninguém viu o momento. Numa descida, as possibilidades são sempre poucas. O pé escorregou no gelo, o apoio cedeu. Um erro na hora de trocar de ancoragem. Nenhuma delas foi confirmada. Quem deu o alarme foi do Befamy. Ele tinha descido antes, esperava o companheiro lá embaixo e, quando Cartier não apareceu, avisou do desaparecimento. Uma equipe de busca subiu pelo rastro conhecido e começou a vasculhar a encosta. Com as datas aqui, há a mesma confusão que houve com a subida ao quarto acampamento. Parte das fontes situa a queda no dia 20 de julho, parte no dia 22, e a análise detalhada feita mais tarde, no dia 23. Não existe uma versão única. Todas concordam em uma coisa. Ele caiu na descida, na parte mais fácil da montanha, quando já estava quase de volta. 2 dias antes, tinha sido Cartier quem examinou o montanhista afegão nas cordas fixas e disse aos outros que já não havia o que fazer. O médico que a vida toda acompanhou a partida dos outros e que ali acabou sendo quem constatou a morte, não chegou ele mesmo até a geleira. Naquelas horas, Matthew Eichen estava lá em cima e não sabia de nada disso. No acampamento base, a voz dele ainda foi ouvida algumas vezes. Depois do cume, ele começou a descer. Avisou que tinha passado o bottleneck, ou seja, que o lugar mais perigoso ficara para trás. Passou pelo quarto acampamento. Dali em diante, pelo esporão dos Abruzos, a linha conhecida por onde vinha subindo havia semanas. Ela parece uma escada feita de degraus de rocha. Abaixo do terceiro acampamento, a rota passa pela Pirâmide Negra, uma faixa íngreme de rocha quebrada, e mais abaixo ainda pela Chaminé de House, uma chaminé vertical estreita que se vence na corda. Na subida, lugares assim tomam toda a atenção. Na descida, depois de um dia inteiro sem dormir, já quase não há o que tomar. A última vez que o ouviram foi junto ao acampamento japonês, 3 a 6.960 metros. Eichen avisou que estava fazendo uma parada, descansando, e que seguiria descendo. Depois disso, o contato acabou. Na vertical, ele já tinha descido quase 1.700 metros desde o cume. O corredor, para trás. O serac, para trás. O quarto acampamento e o terceiro, também. Faltava o terço inferior da rota, justamente aquele que numa expedição se percorre dezenas de vezes, e onde normalmente já não se espera desgraça. O que aconteceu depois ninguém sabe e, muito provavelmente, ninguém vai saber. Na avaliação dos socorristas, ele caiu em algum ponto abaixo do segundo acampamento. A morte é datada de 25 de julho. Nenhuma testemunha, nenhum sinal, nenhum registro. Assim, numa única equipe pequena, em poucos dias, aconteceram 2 quedas idênticas. As 2 na descida. As 2 naquele trecho que já se percorre quase sem peso.
Subir é difícil em qualquer pico de 8.000. A particularidade do K2 é outra. Nele não existe um lugar onde dê para soltar o ar em definitivo. No dia 25 de julho, 2 montanhistas desciam um pouco acima do acampamento base avançado e viram um homem caído. Era Ikin. Lá embaixo, na geleira, fica a base de apoio bem no começo da rota. O último ponto onde ainda há barracas, fogareiros e gente. Faltavam algumas centenas de metros para ele chegar lá. Os 2 sozinhos não podiam fazer nada. Descer uma pessoa com a força de 2 homens exaustos é impossível. Eles foram para baixo em busca de ajuda. Logo depois que eles saíram, uma avalanche pequena desceu pela encosta, não catastrófica, não do tipo que varre acampamentos. Exatamente do tamanho suficiente para cobrir um único ponto específico. Quando as pessoas voltaram, não havia mais nada na superfície. Nos 2 dias seguintes, as equipes cavaram neve e gelo. O ponto era conhecido. A profundidade era pequena. Trabalharam a sério. Não adiantou. A neve de avalanche endurece feito concreto. Pá nenhuma dá conta. Ikin foi deixado ali mesmo. O ponto foi registrado com exatidão. No mapa, ele é conhecido com precisão de 1 metro. Richard Cartier foi encontrado à parte, junto ao acampamento japonês 1. Nas buscas usaram drones. Segundo relatos paquistaneses, os 2 foram localizados no dia 26 de julho. Aqui, as fontes divergem de novo em 1 dia. Ele foi descido e enterrado ao pé do K2, perto do acampamento base, no lugar onde ficam aqueles que se conseguiu trazer para baixo. As notícias chegaram à Austrália e ao Quebec quase ao mesmo tempo. Em Saint-Jérôme, sobre Cartier diziam de forma simples: ele viveu sua paixão até o fim. Em Sydney, a comunidade que Ikin havia reunido perdeu de uma vez o homem em torno do qual ela se sustentava. Dos 2 que aquela equipe pequena perdeu, apenas um foi trazido de volta para baixo. 6 meses depois, em fevereiro de 2023, 6 pessoas chegaram ao pé do K2. Amigos de Ikin, da Austrália e do Canadá. Montanhistas com experiência de trabalho no Karakoram. O inverno não foi escolhido por acaso. Nessa época do ano, a montanha está mais seca, há menos neve nas encostas baixas, e existe a chance de o ponto procurado estar descoberto. Quem organizou a expedição foi a irmã dele, Danielle Bonington. O dinheiro para a viagem de 3 semanas veio de uma campanha de doações. Levá-lo para a Austrália a família não pretendia, custaria uma fortuna inviável. A ideia era enterrá-lo ao pé da montanha, no mesmo lugar onde ficou Cartier. Levaram um georradar, um aparelho que atravessa neve e gelo e mostra o que há embaixo. As coordenadas eles tinham. A tarefa parecia possível. 3 semanas de trabalho não deram nada. A neve era demais. E as condições de avalanche perigosas demais. Em julho de 2023, a família anunciou que não tinha sido possível resgatar Ikin. No mesmo verão, na mesma montanha, aconteceu o contrário. Uma equipe paquistanesa de 10 pessoas, comandada por Abid Saad Para, trouxe Ali Akbar Saki de cerca de 7.200 metros, o mesmo afegão que Cartier havia examinado 1 ano antes. Foram 6 dias de trabalho e apoio do exército. A primeira descida dessa altitude em toda a história do K2. No bolso do peito, acharam uma bandeira afegã, colocada ali por um montanhista paquistanês ainda na rota durante a despedida. A temporada de 2022 se encerrou com números que combinam mal um com o outro. Cerca de 200 subidas ao cume, mais do que em qualquer ano anterior, e 3 mortos. A montanha deixou todas essas pessoas subirem e quase não impediu ninguém de descer. Quase. Matthew Ikin continua no K2. O lugar onde ele está é conhecido com precisão de 1 metro, e isso não muda nada. 13 de agosto de 2006, 8.350 metros de altitude. Faltam cerca de 200 metros até o cume do K. Mais ou menos 2 horas de caminhada. 9 pessoas espalhadas pela encosta, todas presas à corda de segurança, o tempo se mantém. O cume já está à vista. Alguns segundos depois, 4 delas não estarão mais na encosta. O mais estranho aqui é o silêncio. Nenhum ronco, nenhum estrondo, nenhum estalo embaixo da bota. Os sobreviventes não ouviram absolutamente nada. A expedição era liderada por Yuri Uteshev, que já tinha 4 montanhas de 8.000 metros nas costas.
4 dos seus homens nunca foram trazidos de volta da montanha. Uma região mineradora no centro da Sibéria raramente aparece nas conversas sobre grandes montanhas. Na província de Kemerovo, não existem cumes pelos quais alguém viaje de longe. As serras baixas, onde os clubes das cidades ensinam os iniciantes a andar na neve e a dar nós. Todo o resto é preciso procurar a milhares de quilômetros. E mesmo assim, a partir de meados dos anos 90, dessas cidades de carvão e metal, começam a sair expedições para o Himalaia. Existe um programa rodando. A cada ano, um objetivo novo, cada vez mais alto. Em 1995, a equipe da província sobe o Dhaulagiri. Um ano depois, o Makalu. Um ano depois disso, o Lhotse. Em seguida, o Everest. Em menos de 10 anos, os montanhistas do Kuzbas juntam 4 dos 14 cumes mais altos do planeta. Um resultado que, naqueles anos, poucas equipes regionais do país podiam exibir. O dinheiro aparece de várias formas. Uma parte vem da província, outra das empresas, outra as próprias pessoas colocam do bolso. Contrato profissional aqui não existe. Tudo se sustenta nos clubes, nos treinadores e em gente que trabalha em empregos comuns e gasta as férias em montanhas de 8.000 metros. Até 2006, são mais de 10 anos de programas no Himalaia, uma data com cara de aniversário redondo. Decidem marcá-la com o objetivo mais difícil que a equipe ainda não tinha alcançado. A escolha cai sobre o K2. O projeto ganha o nome de K2 Kuzbas 2006 e o patrocínio do governador da província, Aman Tuleyev. A missão é formulada em poucas palavras: subir pela rota clássica e desfraldar no cume a bandeira da província de Kemerovo. Todas as montanhas de 8.000 metros anteriores da equipe ficavam no Nepal, e o Karakoram é outra região, com outro clima e outra logística. Na época, quase ninguém fala disso em voz alta. A experiência Himalaia não funciona por inteiro ali, e a equipe vai para um lugar onde não tem história própria, só relatórios dos outros e a reputação de uma montanha que concorda com muito pouca gente. À frente da expedição colocam Yuri Uteshev. Ele nasceu em 12 de janeiro de 1955. Mora e treina em Mezhdurechensk, uma cidade pequena no sul da província de Kemerovo, espremida entre rios e minas de carvão a céu aberto. Na escola soviética e pós-soviética de alpinistas de altitude havia um exame não escrito, os 5 picos de 7.000 metros da antiga União. Pico Comunismo, Pico Lenin, Pico Pobeda, Khan Tengri e Pico Yevguenia Korjenevskaya. Quem passava pelos 5 recebia o título de Leopardo da Neve. Dentro da profissão, ele pesava mais do que qualquer medalha. Uteshev passa por todos. Depois vem o Himalaia e vem sem folga. As 3 primeiras montanhas de 8.000 metros da equipe foram feitas com ele, 3 anos seguidos, sem pausa. Poucos aguentam esse ritmo. Em 2001, ele sobe o Everest. Pelas contas dos estatísticos, Uteshev acaba sendo a 1000ª pessoa a pisar no ponto mais alto do planeta. Um número redondo numa lista que se mantém desde 1953. Lá em cima, um número desses não vale nada. Lá embaixo, ele torna o nome dele conhecido muito além da província. No verão de 2006, ele tem 51 anos. É a idade em que os alpinistas de altitude costumam virar treinadores e guias, ou passam a subir menos e com mais cuidado. Uteshev continua na ativa. Mestre do esporte, o alpinista de altitude mais experiente do Kuzbas. Todo o programa himalaio da região se apoia nele. Formalmente, ele é nomeado pelos títulos. Na prática, é porque não existe outro candidato. Ele fez com essa equipe quase tudo o que ela fez. Para o próprio Uteshev, essa escalada parece um fecho, uma equipe, todos os cumes dela e um último objetivo, o mais duro, ao qual basta chegar. Na lista da expedição, ao lado dele, aparecem outros 3 sobrenomes. Alexander Voigt, de Novokuznetsk, nascido em 1958. Aqui as fontes divergem, falam tanto em 13 quanto em 26 de janeiro. Treinador da equipe e vice-presidente da Federação Provincial de Montanhismo, bicampeão da Rússia, com Everest e Lhotse na bagagem. É ele quem responde pela preparação dos outros, planos, cargas de treino, seleção.
Trabalho de treinador no montanhismo é passar anos observando quem aguenta a altitude de que jeito e quem desaba de que jeito. Piotr Kuznetsov é de Krasnoyarsk, da mesma idade de Voigt, nascido em 19 de maio de 1958. Um nome de peso até para os padrões da capital, mestre do esporte de classe internacional, bicampeão da União Soviética, campeão da Rússia, Leopardo da Neve 4 vezes, ou seja, subiu os 5 picos de 7.000 metros mais de uma vez cada um, e tem o Everest também. Mas a linha principal da biografia dele é outra. Kuznetsov participa da primeira escalada do Lhotse Central, 8.414 metros, onde, até aquela expedição, ninguém tinha subido. Um dos últimos cumes dessa altura ainda não pisados, e quem o levou foram os russos. O quarto é Arkady Kuvakin, de Kemerovo. Tem 32 anos, é candidato a mestre do esporte e traz 3 picos de 7.000 metros nas costas. Para os padrões desse quarteto, ele é bem novo. Os outros estão no dobro do tempo de montanha. Levam ele pensando no futuro. Em alguns anos, dali deve sair um alpinista de altitude do nível de Utechev e Kuznetsov. 4 homens, 4 cidades, Mezhdurechensk, Novokuznetsk, Krasnoyarsk, Kemerovo. Entre os 4, dezenas de grandes escaladas, títulos nacionais de campeão. A primeira subida de uma montanha de 8.000 metros e décadas de experiência em montanha. O escalão mais alto do montanhismo de altitude, russo daqueles anos. No verão de 2006, juntam-se ao quarteto pessoas de outras cidades e de outros países. A expedição sai para a rota com 10 integrantes. E o elenco dela é bem mais amplo do que o nome sugere. De Saratov, chega Sergei Bogomolov, na época, o alpinista de altitude mais premiado da Rússia. Ele vai por um projeto pessoal, está juntando as 14 montanhas de 8.000 metros, e o K2 é o último cume dessa lista que ainda falta para ele. Para ele, é um item numa conta que vem fazendo há muitos anos. Da Bielorrússia chega Viktor Kulbachenko. Antes dele, nenhum bielorrusso tinha subido o Everest. Nas expedições russas, ele não é estranho. É conhecido e chamado de bom grado. Já ao pé da montanha, mais 2 se juntam à equipe. O polonês Jacek Teller e o norte-irlandês Terence Bannon, que todo mundo chama de Banjo, bombeiro da cidadezinha de Newry, o segundo nascido na Irlanda do Norte a pisar no cume do Everest. Alianças assim ao pé da montanha são normais. Para equipes pequenas, compensa juntar forças, dividir o trabalho de equipar a rota e de levar carga para cima. Mais um integrante, o montanhista georgiano Gia Tortladze, deixa a montanha antes do começo do ataque final. A rota escolhida é a clássica, pelo Esporão a Brudzi. Aquele caminho por onde passa a esmagadora maioria, um longo contraforte de rocha que leva ao ombro da montanha e de lá aos acampamentos altos. Até agosto, a equipe já montou os acampamentos, instalou as cordas e cumpriu a aclimatação. Daí em diante, tudo esbarra na única coisa que o ser humano não controla. É preciso uma janela, alguns dias seguidos de tempo aceitável para dar tempo de subir e descer. Ali, essas janelas são curtas e não chegam com hora marcada. A equipe espera e conta os dias, que na temporada vão ficando cada vez menos. Naquele verão, outros têm mais sorte. A temporada de 2006 na montanha se mostra surpreendentemente generosa. Em poucos meses, dezenas de pessoas chegam ao topo, o que para os padrões daqui é muita gente. Em 1º de agosto, a japonesa Yuka Komatsu chega ao cume e vira a primeira mulher do seu país a subir até ali. O espanhol Jordi Corominas, na mesma temporada, faz sozinho a linha mágica, uma das rotas mais difíceis da montanha, que antes dele tinha se rendido a pouquíssima gente. As duas histórias caem nos noticiários. A equipe do Kuzbas, em todo esse tempo, não chega ao topo nenhuma vez. Acontece. Uma expedição pega a janela, a outra fica lá embaixo olhando ela se fechar. O que ontem dava para passar, hoje o vento varre e amanhã a neve fresca cobre. No começo de agosto, parte das equipes se recolhe. As pessoas desmontam os acampamentos e descem pela geleira. A temporada delas acabou. No caminho passam por quem fica. O encontro é sempre desconfortável, dos dois lados. O pessoal do Kuzbas fica. Ir embora sem uma única tentativa
Depois de um ano de preparação, depois de todo o cartaz do aniversário e de todo o dinheiro investido, ninguém está pronto para isso. A espera tem um preço, e ele sobe a cada dia. Em altitude, o organismo não se recupera, ele se desgasta. Mesmo no acampamento base, a pessoa vai perdendo peso, força e capacidade de raciocinar rápido. Quem esperou um mês pelo tempo bom sai para o ataque numa forma bem diferente daquela em que chegou ao pé da montanha. Em meados de agosto, a temporada ali basicamente acaba. O tempo piora, as noites ficam mais frias, e todo mundo que ainda está ao pé da montanha entende: a próxima chance pode simplesmente não existir. Em 12 de agosto, a previsão abre uma brecha e a equipe sai. Para o ataque final, partem do acampamento alto 9 pessoas, quase todas as que ainda se aguentam de pé e conseguem trabalhar numa altitude dessas. O grupo se divide em 3 cordadas e se espalha pela encosta com intervalo entre elas. A ordem é a de sempre. Na frente, quem anda mais rápido e abre trilha na neve. Atrás, o grosso do grupo, e os últimos vêm alcançando. Os primeiros a sair são Viktor Kulbachenko e o parceiro dele, Alexander Gaponov. Na segunda cordada vão 4, Arkady Kuvakin, Piotr Kuznetsov, Alexander Voigt e Yuri Uteshev. O chefe da expedição não vai na frente nem no fim, e sim no meio do grupo, de onde dá para ver todo mundo. Fechando, vem Sergei Bogomolov, Jacek Teller e Terence Bannon. Todos sobem presos às cordas fixas, uma única linha de corda para 9 pessoas, e lá em cima não existe outro jeito de se locomover. A encosta parece estável, pouca neve fresca, e a crosta dura embaixo das botas aguenta. A noite de 12 para 13 passa tranquila, quase sem vento, boa visibilidade. Nada do que normalmente faz um alpinista de altitude dar meia volta acontece. As pessoas andam devagar. Numa altitude dessas, não tem como ser diferente. A 8.000 metros, o ar tem cerca de 3 vezes menos oxigênio do que lá embaixo, e cada passo custa várias respirações. Quase não se conversa, economiza-se o fôlego. A ligação entre as cordadas é visual. Você vê as costas de quem vai na frente. Então, está tudo bem. Na manhã de 13 de agosto, as cordadas da frente alcançam a parte alta da rota. Falta o último trecho, justamente aquele pelo qual eles vieram durante 10 anos. Perto do meio-dia, eles passam o bottleneck e saem acima dele. O altímetro marca cerca de 8.350 metros. O cume está à vista. Dá para ler o contorno dele à frente sem precisar de binóculo. Bogomolov depois vai estimar o que faltava em 200 metros. Outras fontes falam em 250, outras ainda em 300. A diferença tem explicação. Numa altitude dessas, distância a olho se mede mal, e com mais precisão, ninguém contou. De um jeito ou de outro, a conta agora era em horas. Para os 4 siberianos, isso quer dizer que o programa de 10 anos da província está quase fechado. Para Bogomolov, que a conta pessoal dele está prestes a se fechar. Bannon e Teller estão logo abaixo do cume da segunda montanha do planeta. O trecho em que eles estão é aberto. À esquerda e à direita, encosta de neve e gelo descendo por quilômetros. Sair da linha de subida ali não dá. Existe a trilha, existe a corda, existe a direção para cima. Todo o resto é precipício. Entre as cordadas, dezenas de metros. Dentro de cada cordada, alguns metros de corda. É a distância normal de trabalho, aquela em que cada um enxerga os vizinhos e não atrasa ninguém. Sem vento. Sol. Um daqueles dias pelos quais se fica um mês inteiro ao pé da montanha. Depois disso, não houve aviso nem tempo para decidir. Nenhuma das 9 pessoas na encosta notou nada fora do comum. Não existiram aqueles segundos em que um alpinista experiente costuma conseguir entender o que está acontecendo e, ao menos, tentar se desviar para o lado. Simplesmente, em determinado momento, a montanha veio abaixo lá de cima. Pelas descrições dos sobreviventes, o bloco que se soltou tinha uns 120 metros de comprimento por 80 de largura. Uma placa de neve e gelo compactados, com a área de mais ou menos um campo de futebol. Lá em cima, a neve não fica ali como um cobertor fofo. Durante anos, o vento a comprime em camadas densas, que se soldam umas às outras pelo gelo e formam uma placa, dura e pesada. Ela só se sustenta pela aderência com o que está embaixo dela. Enquanto existe aderência, a placa fica parada. Quando a aderência some,
ela desce inteira, feito uma tampa arrancada. Uma massa dessas ganha velocidade quase instantaneamente e pesa milhares de toneladas. Bogomolov vai dizer depois: os sons de sempre não existiram. Nem aquele ronco crescente pelo qual, na montanha, as pessoas conseguem entender o que aconteceu. A placa desceu praticamente em silêncio. O primeiro a notar o movimento é Kulbachenko. Ele vê a neve vindo de cima, uma massa compacta, parecida com uma cachoeira. Ele tem frações de segundo e gasta essas frações num grito. Deita, se ancora. Ele e Gaponov se jogam na encosta e cravam as picaretas na crosta de neve dura. Um instante depois, são cobertos. Os dois são arrastados uns 2 metros para baixo e soterrados. Mais tarde vai ficar claro que sobre a primeira cordada passou só a borda da massa. Bogomolov enfia a picareta na rocha e se cola nela com o corpo inteiro. A corda aguenta. Teller e Bannon também são segurados pela linha das cordas fixas. Já a segunda cordada é varrida por inteiro. O grosso da massa passou exatamente por cima dela. Kuvakin e Kuznetsov, segundo quem ia na frente, também conseguem se jogar no chão e se agarrar com as picaretas. Não adianta. Contra um peso desses, picareta não funciona. Logo atrás deles vão Voigt e Uteshev. Tudo dura alguns segundos. Quando a neve para, na encosta acima do bottleneck restam 5 pessoas. Kulbachenko e Gaponov se desenterram sozinhos. Ficaram cobertos por pouca neve. Não foram prensados contra a crosta. Eles saem, ficam de pé e olham a encosta. A encosta está vazia. Não é que houvesse alguma coisa caída ali ou despontando da neve. Vazia mesmo. Nem mochilas, nem pegadas, nem pessoas. A faixa por onde a massa passou parece ter levado uma raspagem. Os dois tinham visto Kuvakin e Kuznetsov serem arrancados e levados em costa abaixo. O que aconteceu com Voigt e Uteshev, que vinham logo atrás, ninguém viu. Eles simplesmente não estavam mais ali. Parte das fontes afirma que a massa rompeu as cordas fixas. Verificar isso, anos depois, é impossível. Bogomolov, Teller e Bannon sobem de baixo até eles. 9 pessoas viram 5, e isso fica claro em menos de 1 minuto. Nos primeiros dias, a informação desce picotada. A imprensa russa vai noticiar que alguém foi encontrado vivo, que 3 foram resgatados com congelamentos graves. Nenhuma dessas notícias se confirma. De uma altitude acima de 8.000 metros, as notícias sempre chegam distorcidas. A comunicação é ruim, as testemunhas estão exaustas, e lá embaixo, todo mundo quer muito ouvir uma coisa boa. Bannon depois vai dizer que o cume estava bem pertinho, e que, pela sensação dele, alguém do grupo russo poderia ter chegado a subir até lá. Não existe confirmação disso. Ninguém viu, ninguém filmou, ninguém desceu para contar. Oficialmente, a expedição K2 Kuzbas 2006 não alcançou o cume. 5 pessoas estão acima de 8.300 metros. Abaixo delas, um trecho que precisa ser refeito. E, em algum ponto mais embaixo, 4 companheiros. Naquele minuto, ninguém pensa no cume. Eles começam a descer na hora, e a descida vira uma busca. Vasculham cada pedaço da encosta, fendas, acúmulos de neve soprada, quebras de inclinação, tudo onde alguma coisa pudesse ter ficado presa. Andam devagar. Cada hora a mais lá em cima consome o que resta de força deles próprios. Os 5 passaram acima de 8.000 metros mais tempo do que o previsto, e a encosta, depois do desprendimento, ficou ainda menos previsível. Eles chegam à cota de mais ou menos 7.800 metros. Nada. A massa foi parar muito mais abaixo do que se consegue vasculhar a pé. Ali termina tudo o que era fisicamente possível. De altitudes assim, ninguém é retirado, nem por máquina, nem por equipe de resgate. Naquele lugar, só pode ajudar quem está do lado. E já não havia mais ninguém para ajudar. Helicópteros militares paquistaneses entram na busca, mas só conseguem trabalhar no sopé ao longo da geleira. A massa pode ter levado as pessoas quilômetros abaixo, e enxergar uma pessoa do ar no meio do caos de blocos de gelo é quase impossível. Alguns dias depois, os 4 são oficialmente dados como mortos. A expedição é encerrada. Os acampamentos são desmontados, o equipamento é empacotado, e a equipe desce pela geleira, pelo mesmo caminho por onde chegou no começo do verão, só que com 4 pessoas a menos. Bannon vai resumir isso em poucas palavras. Nenhuma montanha vale uma unha.
E um cume não vale nada perto de 4 vidas. Ele promete a si mesmo nunca mais voltar ali, e cumpre a promessa. Na Sibéria, a notícia se espalha em um dia. Ali, os mortos são gente de casa, conhecidos de rosto, não sobrenomes de um boletim. Para o montanhismo de altitude russo, é uma perda em 4 níveis de uma vez. Foi-se o homem que levava a região às montanhas de 8.000 metros, o treinador que preparava a seleção da província, um dos escaladores mais fortes do país, e o atleta jovem com quem se contava para os anos seguintes. Em 2007, Piotr Kuznetsov recebe póstumamente o título de mestre do esporte emérito. É o primeiro caso na história do montanhismo russo em que o mais alto título esportivo é concedido a uma pessoa depois da morte dela. Por trás da formulação seca há uma coisa simples. O que ele fez daria para várias biografias. Em 10 de julho de 2007, ao pé da montanha, é instalada uma placa memorial com os 4 nomes. Ela foi feita em Novokuznetsk e transportada por milhares de quilômetros, atravessando fronteiras por estrada de montanha e depois a pé pela geleira. Entre quem foi instalá-la havia parentes dos mortos. Em dezembro do mesmo ano, em Novokuznetsk, é exibido um documentário montado com o material da própria expedição. A maior parte das imagens foi filmada por pessoas que não voltaram da montanha. Os acampamentos, as aproximações, o trabalho na rota, as conversas banais na porta das barracas, tudo ficou gravado e virou filme. No mapa da Antártida aparece um pico batizado em homenagem a Alexander Voigt. No Museu Histórico de Mejdurechensky é aberta uma exposição em memória de Yuri Uteshev. Equipamentos, fotografias, objetos pessoais. Placas comemorativas são instaladas em várias cidades da província de Kemerovo. Tudo isso é o conjunto habitual com que um país responde a perdas assim. Nomes, placas, títulos, filmes. Uma coisa esse conjunto não dá, a resposta sobre onde ficaram os 4. Em 2010, uma expedição do Cazaquistão atravessa a geleira ao pé da montanha e esbarra em alguns objetos. Uma jaqueta de ataque ao cume, uma mochila, calças, uma câmera digital quebrada. Tudo isso foi identificado. O equipamento pertencia a Piotr Kuznetsov. A geleira trabalha devagar. Ela escorrega alguns centímetros por dia, carrega dentro de si o que caiu nela e, anos depois, devolve para fora num lugar bem diferente daquele em que recebeu. 4 anos é mais ou menos o prazo em que aquilo que foi arrancado de 8.350 metros chega até o sopé. Na câmera, o cartão de memória sobreviveu. Deu para ler as fotos. Em julho de 2024, uma expedição conjunta ítalo-paquistanesa percorre essa mesma geleira. O motivo é festivo: 70 anos da primeira escalada dessa montanha. O fotógrafo do grupo encontra entre a geleira e o acampamento base os restos mumificados de um montanhista. Mumificação ali é coisa comum. Com esse frio e essa secura, o corpo não se decompõe. Ele resseca e se conserva por décadas. Na roupa dá para ler um logotipo. No começo, tomam o achado por um espanhol do País Basco. A inscrição é parecida. Depois, se descobre que é a marca de um fabricante russo de equipamento que vestia as expedições do país nos anos 2000. O logotipo exatamente com esse desenho entrou em produção a partir de 2002, ou seja, o homem não morreu antes disso. A comunidade russa de montanhismo, quase de imediato, aponta a resposta provável: alguém do grupo dos 4 siberianos. O nome que aparece com mais frequência é o de Arkady Kuvakin. O montanhista Yuri Kruglov, que trabalhava na montanha naquele momento, coleta uma amostra para exame genético para comparar com o material dos parentes. Os restos são enterrados ao lado do memorial, na geleira, ao pé da montanha, no mesmo lugar onde ficam muitos daqueles que essa montanha não deixou ir embora. A confirmação oficial da identidade não existe até hoje. Nem nome, nem ponto no mapa, nem data. Existe uma jaqueta de marca russa, existe um corpo devolvido pelo gelo 18 anos depois, e existem 4 sobrenomes entre os quais, muito provavelmente, esse nome está. No dia 10 de agosto de 1953, 7 integrantes de uma expedição americana arrastavam cá, 2 abaixo, um homem que não conseguia andar. Ele estava enrolado num saco de dormir e em pedaços de barraca.
A 7.600 metros de altitude, 6 despencaram de uma vez, e todos foram segurados por uma única picareta de gelo. E depois, enquanto montavam as barracas, Art Gilkey desapareceu da encosta onde o tinham prendido com firmeza. Foi uma avalanche que o levou? Ou ele mesmo se soltou das amarras? Resposta não existe até hoje. Em compensação, foi depois dessa expedição que a montanha ganhou o nome pelo qual é chamada ainda agora. A cidadezinha de Ames, no estado de Iowa, são campos de milho até o horizonte e uma universidade no meio deles. Montanha de verdade não tem nenhuma ali. As cordilheiras mais próximas ficam a 1.000 quilômetros de distância. Foi aqui que Art Gilkey cresceu. Ele nasceu em 25 de setembro de 1926, em Boulder, no Colorado, mas foi criado em Iowa. O pai, Herbert Gilkey, dá aulas de engenharia na universidade local. Em casa, se fala de resistência dos materiais, não de escaladas. No fim da guerra, Art serve na Marinha e depois da baixa, volta a estudar. Em 49, se forma pela Iowa State University e, um ano mais tarde, conclui o mestrado em Geologia na Universidade Columbia, em Nova York. Começa uma tese sobre o Zuni Uplift, uma estrutura geológica no sudoeste do país. E o trabalho anda bem. A geologia o leva para o campo. Nos verões de 50 e de 52, ele trabalha no Alasca. Um avião deixa o grupo no ponto de partida e, dali em diante, só as próprias pernas e o que cada um carrega nas costas. É lá também que ele vai às montanhas, geleiras, saídas longas e autônomas, em que a equipe passa semanas sem cruzar com outra alma. O Alasca peneira os aventureiros de ocasião, e no montanhismo americano daquela época, isso é a melhor carta de recomendação. Ele entra na expedição ao K2 em 2 funções ao mesmo tempo, como um forte escalador de altitude e como geólogo de campo, que vai trazer um resultado científico. No verão de 53, ele tem 26 anos. A tese não está terminada. Pela frente estão o título, um departamento e a carreira comum de um cientista. Tudo isso vai acontecer, só que sem ele. O título será concedido póstumamente e o artigo científico que ele escreveu em coautoria sai publicado em fevereiro de 54. Quem monta a equipe é Charles Houston, médico que já esteve ali. Em 38, ele conduziu até essa montanha o primeiro reconhecimento americano, chegou a quase 7.900 metros, e descobriu por onde passa um caminho possível para o alto. 15 anos depois, volta para terminar o que começou. O segundo da lista é Bob Bates, amigo e parceiro dele naquele reconhecimento. 2 homens de 38, e 6 para quem o Karakoram é novidade. Houston seleciona de um jeito estranho. A lista de escaladas e o preparo físico o interessam pouco. O que importa para ele é outra coisa. Como a pessoa se comporta quando tudo dá errado, numa chuva que não passa, num país estranho, numa barraca apertada no 5º dia. Gente forte tem de sobra. Agora, com quem você aguenta um mês lado a lado, isso é outra história. Algumas semanas depois, vai ficar claro que ele estava certo. Pete Schoening é engenheiro, de Seattle. O mais novo do grupo e o mais resistente. George Bell é físico, de Los Alamos. Trabalha com cálculos nucleares. O maior e o mais pesado de todos. Dee Molenaar é geólogo e artista. Desenha panoramas de montanhas à mão livre. Robert Craig dá aulas de esqui alpino. O 8º é o britânico Tony Streeter, o único não-americano do time. Ele é chamado para cuidar da carga e dos carregadores, mas na montanha vai se revelar um dos mais fortes. No fim de maio, eles se reúnem em Rawalpindi. Em 20 de junho, montam um acampamento ao pé da montanha. Pela frente, 2 meses de trabalho numa montanha ainda não conquistada. O Esporão dos Abruzos é atacado como uma obra esticada na vertical. Primeiro, o grupo vence um trecho da encosta, depois, sobe a carga até ali, monta as barracas, desce para descansar e sobe de novo. Cada quilo vai nas costas deles mesmos. Acima do acampamento base, não há carregadores de altitude. Oxigênio, eles quase não levam. Os equipamentos de 53 são pesados e caprichosos no frio. Então, a equipe decide subir leve, de propósito. A aposta é nos próprios pulmões. A rota é a mesma de 38, um longo contraforte de rocha, a chaminé de House no meio e depois a saída para o ombro da montanha. Não existe nessas paredes uma única corda deixada por outros.
Tudo o que está pendurado ali foram eles que penduraram. Gilkey trabalha em pé de igualdade com todo mundo. Equipa a rota, carrega peso, abre trilha. No meio disso, faz observações geológicas e recolhe amostras de rocha, que depois vai arrastar montanha abaixo na mochila, junto com a carga comum. Para a tese, o Karakoram não serve de nada, mas um geólogo não consegue olhar para uma parede e enxergar apenas um obstáculo. No dia 1º de agosto, está montado o acampamento número 8, a cerca de 7.800 metros, na base do ombro da montanha. Daí em diante, o plano é simples. Em 3 de agosto, 2 homens sobem mais alto e montam o acampamento número 9, acima dos 8.200. No dia 4, se o tempo deixar, partem para o cume. Em 2 de agosto, os 8 se reúnem no acampamento dos 7.800. Até o ponto mais alto faltam uns 800 metros na vertical. Um bom dia de trabalho. A montanha, até então, não deixou ninguém chegar lá em cima. Na noite de 2 para 3 de agosto, chega o vento, um fluxo constante e pesado, que se joga em cima das barracas e não vai mais embora. De manhã, já está claro que o ataque ao cume fica adiado. À noite, que fica adiado por muito tempo. A tempestade os prende no acampamento dos 7.800 por 8 dias inteiros. 8 dias dentro dos sacos de dormir, quase sem comida e quase sem água. Altitude de 25.500 pés, como se calculava na época. Ali, o organismo não se recupera, só se consome, e existe um único jeito de interromper isso: descer. O vento rasga as barracas. Uma delas é destruída por completo. Seus ocupantes se mudam para as dos vizinhos, e onde cabiam, 2 passam a se espremer 3. Com esse vento, os fogareiros não acendem ou apagam em 1 minuto. Sem fogo, não há o que beber. Na altitude, a umidade vai embora a cada expiração, e 100 litros de neve derretida, a desidratação chega em 2 dias. Rádio eles não têm. Lá embaixo, ninguém sabe o que está acontecendo nos 7.800, e ninguém vai aparecer. Em 53, não existe fisicamente nada capaz de tirar uma pessoa dessa altitude. Tudo o que eles têm são eles mesmos. Em 6 de agosto, alguém diz em voz alta, pela primeira vez, a palavra descer. Ainda não é uma ordem, é um pensamento em teste. A temporada está acabando, os suprimentos derretendo, o cume não sai. A decisão está quase madura. No 5º dia de tempestade, eles já contam as horas, famintos, desidratados, mas inteiros, nenhum ferimento, nenhum congelamento. Essa é a última vez em que isso vai poder ser dito sobre esse time. Em 7 de agosto, pela primeira vez em vários dias, as nuvens sobem um pouco. O vento cede o bastante para dar para abrir a barraca e sair. Os homens põem o pé na neve, esticam as pernas duras. Nasce a esperança de que a tempestade acabou e de que ainda dá para fazer alguma coisa. Gilkey dá alguns passos para longe da barraca e cai desacordado. Houston é médico e é o único capaz de entender o que está acontecendo. Ele examina Gilkey ali mesmo, na neve. A perna esquerda está inchada e dolorida. O diagnóstico é claro sem nenhum exame: tromboflebite. Nas veias da perna se formaram trombos, coágulos densos, que fecham a passagem do vaso. Na planície, isso se trata com repouso, calor e remédios que impedem o sangue de continuar coagulando. A 7.800 metros não existe nada disso. A altitude sozinha já joga contra o doente. O organismo produz mais glóbulos vermelhos para arrancar oxigênio do ar rarefeito, e o sangue fica mais espesso. A imobilidade dentro da barraca faz o resto. O perigo maior não está na perna. O coágulo pode se soltar e viajar pelos vasos até os pulmões. Quando chega lá, uma parte do pulmão simplesmente para de funcionar, numa altitude em que o oxigênio já é 3 vezes menor que o normal. 3 dias depois, Gilkey vai apresentar os sinais de que isso já aconteceu. Houston fala sem rodeios. Se Gilkey ficar ali, ele morre. Não em 1 semana, em pouquíssimos dias. A única chance é descer, imediatamente. Só que descer, ele não vai. Ele não consegue nem ficar de pé. Os 7 ficam parados ao lado das barracas, nos 7.800, fazendo de cabeça a mesma conta. Abaixo deles, há quilômetros de rocha, de gelo e o trecho-chave, que gente saudável passa com dificuldade. Depois do acampamento base, semanas de caminhada,
Nunca ninguém tinha sido descido vivo de uma altitude dessas. Deixá-lo para trás ou não, essa conversa simplesmente não acontece no acampamento, nem em voz alta, nem por insinuação. Depois, quando a história for dissecada em clubes e livros, é justamente isso que vai espantar as pessoas. Não havia nada a discutir. A seleção de Houston funcionou exatamente como ele tinha planejado. O cume está cancelado e ninguém volta a falar dele. Resta uma única tarefa: levar Gilkey até embaixo. No mesmo dia, eles tentam sair. Enrolam Gilkey, puxam-no para fora da barraca, começam a descida e quase na hora dão meia volta. O vento e a neve não deixam fazer nada. Na encosta aberta, não se enxerga o companheiro a 3 metros. E descer às cegas, um homem imóvel, é impossível. Por mais 3 dias, 7 homens e um companheiro que está morrendo ficam sentados em barracas rasgadas, esperando um tempo bom que não vem. Nesses dias, Gilkey enfraquece a olhos vistos. Nesse meio tempo, eles montam uma maca improvisada com o que tem à mão. A base é um saco de dormir. Somam a ele pedaços da barraca rasgada pelo vento e uma corda com que amarram tudo em cruz. Sai um casulo. De fora fica só o rosto. Nem alças, nem estrutura. Apenas um embrulho que dá para arrastar pela neve e baixar na corda. Dão morfina a Gilkey. A perna dói muito e o que o espera é gelo, pedra e pancada contra se encosta a cada metro. Ilusões ninguém alimenta. Em 10 de agosto o tempo não melhora. Esperar mais não faz sentido. Gilkey começa a tossir, e para Houston isso significa uma coisa só: o coágulo chegou aos pulmões. Eles saem. A neve cai como uma parede, não há visibilidade. O vento bate em rajadas de mais de 100 km por hora. Só dá para conversar colado, cara a cara. A maca não é carregada, ela é arrastada. Daí em diante tudo vira um ciclo. Um homem desce e acha um ponto onde dá para se firmar e se ancorar. Os outros passam a corda em volta de uma picareta ou de uma saliência de rocha e vão dando corda devagar, enquanto o embrulho com Gilkey escorrega pela encosta. Lá embaixo, ele é recebido, puxado para o lado, e recomeça tudo. Cada volta desse ciclo custa a todos uma força que eles já não têm. Onde a encosta fica mais suave, 4 deles simplesmente arrastam o embrulho pela neve. Em algumas horas, a equipe perde uns 200 metros de altitude. Num dia normal, isso é meia hora de caminhada. Ninguém mais conta as horas, contam-se os metros. Gilkey está consciente. A morfina abafa a dor, mas ele entende o que está acontecendo e conversa com quem o arrasta. Segundo as lembranças dos companheiros, ele os anima e pede desculpas por ter virado carga. Pouco antes disso, Craig é pego por um pequeno deslizamento de neve, quase elevado, mas se segura. Depois disso, ele se desamarra da corda comum e segue à frente, até uma plataforma de gelo, onde dá para recuperar o fôlego e olhar em volta. Os demais, Houston, Bates, Bell, Streeter, Molenaar, Schoening e o próprio Gilkey, continuam presos num único sistema de cordas. Até o acampamento número 7 faltam uns 180 metros. Lá tem uma plataforma, lá dá para montar as barracas e tudo fica mais fácil. Só uma coisa os separa dela: a travessia de uma encosta de gelo bem inclinada. Não tem como contornar. O primeiro a pisar no gelo é George Bell. Ele está ligado por uma corda a Tony Streeter. Bell pisa num trecho de verglas duro. Os grampons não seguram. Ele perde o equilíbrio e desce encosta abaixo. A corda entre Bell e Streeter estica e arranca Streeter do chão. Ele é puxado para baixo e, no caminho, engancha a segunda corda, a que liga Houston e Bates. Os dois são derrubados. A corda deles engancha a terceira, na qual vai Molenaar. E Molenaar está amarrado à maca de Gilkey. Em poucos segundos, 6 homens estão despencando, embolados num único sistema. Abaixo deles, há mais de 2 quilômetros até a geleira. Pete Schoening está mais acima. Ele está fazendo a segurança de Gilkey e é o único de toda a cordada que ainda está de pé. Ele não tem ponto de ancoragem nem pitão. Tem uma picareta e uma pedra grande congelada dentro da encosta. Ao assegurar a maca, ainda antes da queda, ele enterrou a picareta no firn atrás dessa pedra, enrolou a corda no cabo e passou a corda pela própria lombar. Agora, ele se crava na encosta com o corpo inteiro. Um instante depois, o peso de 6 homens cai sobre ele. As cordas daquela época eram de nylon e sob carga elas esticam. Os participantes vão contar depois que a corda afinou quase pela metade, mas não arrebentou.
O cabo da picareta era de madeira. Naquele tempo não se fazia de outro jeito. Schoening segura. Segura o tempo necessário para que os homens lá embaixo parem de escorregar, achem apoio e fiquem de pé. Nenhum dos 6 cai na geleira. No montanhismo, desde então, esse episódio é chamado simplesmente de The Belay. Alguns minutos depois, quando todos já se firmaram na encosta, aparece o preço. Houston está mal, bateu a cabeça, teve concussão, machucou o tórax, ficou sem mochila. Ele não entende onde está e repete a mesma pergunta. Onde a gente está? O chefe da expedição desce praticamente amparado. Quem o leva é Craig, que ficou fora do emaranhado. Molenaar rasgou a coxa e quebrou uma costela. Bell perdeu os óculos e as luvas. As mãos e os pés dele estão congelados. Nos outros, contusões e esgotamento total. Em 4 dias, quase não dormiram. No relógio, é noite. A altitude, cerca de 7.600 metros. O vento e a neve não param. As barracas não estão montadas, estão nas mochilas, e parte das mochilas foi embora encosta abaixo junto com os homens. Na encosta de gelo, há 7 homens de pé, e a maior parte deles já não tem condição de trabalhar. Não há escolha. Primeiro a plataforma e as barracas, senão ninguém sobrevive à noite. Depois, arrastar Gilkey até ali. Ele fica onde está pendurado, um pouco fora da linha de descida. 2 homens cravam picaretas no firn e prendem a maca nelas com firmeza. Dizem a ele que voltam para buscá-lo, assim que houver onde deitá-lo. A distância até o lugar das barracas é de uns 150 metros. Vão ter que percorrer esses metros 2 vezes. Primeiro na ida, depois na volta, por ele. Os homens seguem em frente. Quem ainda consegue trabalhar, cava uma plataforma na encosta. Os outros separam o que sobrou do equipamento e montam 2 barracas. Houston é levado para dentro. O serviço leva uns 40 minutos. Gilkey fica sozinho, amarrado à encosta a 7.600 metros, vendo apenas neve. Alguém na plataforma vai dizer depois que ouviu um grito vindo dali. Curto, abafado, atravessando o vento, sem dar para entender as palavras. Com um tempo desses, um grito não significa nada. Vento, neve, movimento no gelo. Ninguém larga o serviço. Quando as barracas estão de pé, Bates e Streeter voltam para buscar Gilkey. No lugar não há nada, não há maca, não há corda, não há as 2 picaretas cravadas no firn, não há homem nenhum. Há apenas uma marca, um sulco raso que desce pela encosta e some dentro da nevasca. Bates e Streeter gritam. Não vem resposta. Descer até lá, no escuro e no mau tempo, depois de tudo o que aconteceu naquele dia, significa não voltar nunca mais. Os 2 caminham de volta para as barracas. A primeira versão é a que o time vai formular depois. Uma pequena placa de neve desceu da encosta e levou a maca junto com as ancoragens. O sulco na neve combina com isso, o tempo também. E a encosta acima deles estava carregada de neve fresca. Uma coisa incômoda, as picaretas foram cravadas com firmeza, e uma placa pequena teria que arrancar as 2 de uma vez. A segunda versão surgiu quase na mesma hora e continua viva até hoje. Gilkey estava consciente e entendia o que tinha acontecido na travessia. Se continuassem a arrastá-lo, tudo se repetiria. E dessa vez podia não haver um Schoening acima. Por essa versão, foi ele mesmo quem se soltou das ancoragens. Houston insistiu durante muitos anos que isso era impossível, sob efeito de morfina, sem forças, dentro de um casulo feito de saco de dormir. Gilkey fisicamente não conseguiria arrancar 2 picaretas. Meio século depois, revendo essa história outra vez, ele já admitia que talvez conseguisse. Segundo os participantes, mais abaixo na descida, eles encontraram apenas uma picareta quebrada. Ela encaixa igualmente bem na versão da avalanche, e na de que o homem se soltou sozinho. O que aconteceu naquela encosta durante aqueles 40 minutos, ninguém sabe. Os 7 passam a noite em 2 barracas, apertados e quase sem dormir. De manhã, o quadro é este. Vão ter que descer com o mesmo time, mas já sem metade do equipamento e com vários homens que mal se sustentam de pé. Desse ponto, até os acampamentos de baixo, eles levam 4 dias. Em condições normais, esse caminho se faz em 1 dia, no máximo 2. Bell, com os pés congelados, precisa ser assegurado a cada metro e nos trechos mais baixos praticamente arrastado. Houston desce com o tórax machucado e vai voltando a si aos poucos. Molenaar desce por conta própria.
Ele e Craig congelam os calcanhares. Pela frente ainda está a chaminé de House, aquela fenda estreita na rocha pela qual é preciso descer na corda. Para uma pessoa saudável, ali já é desconfortável. Para uma pessoa com os pés congelados e sem parte do equipamento, é quase impossível. Eles passam por ela. Todos passam. Em 15 de agosto, chegam ao acampamento base 7 homens. 8 semanas antes, eles eram 8. No dia seguinte, 16 de agosto, fazem por Gilkey a última coisa que podem fazer. Na confluência das geleiras Savoia e Godwin-Austen, eles empilham pedras num grande cairn, uma pirâmide da altura de um homem. Numa das pedras, gravam o nome dele. Ficar muito tempo ao lado dessa pirâmide, eles não podem. Bell precisa de médico, Houston está machucado, a temporada acabou. Em 17 de agosto, a expedição desce, rumo a Escardo. Da montanha, eles voltam sem o cume, com congelamentos, com fraturas e sem um dos seus. Lá embaixo vão perguntar a eles para que tudo aquilo serviu. No hospital, George Bell tem os dedos dos pés amputados. O congelamento daqueles 4 dias de descida foi fundo demais. Ele é físico e está acostumado a falar com precisão. Quando os jornalistas pedem que descreva a montanha, ele não procura palavras bonitas. Ele diz: é uma montanha selvagem que tenta te matar. A frase vai para os jornais no mesmo dia. É curta, e quem a disse foi um homem que tinha acabado de voltar de lá. A partir desse momento, o segundo pico mais alto do planeta ganha um nome que nenhuma outra montanha do mundo tem: a Montanha Selvagem. O apelido gruda na hora. Em 54, Houston e Bates lançam um livro sobre essa expedição e colocam o apelido direto no título. Hoje, essa definição é repetida por todo mundo que escreve sobre o K2, e quase ninguém lembra mais que ela saiu da boca de uma pessoa concreta, que deixou ali os dedos dos pés e um companheiro. Um ano depois dos americanos, os italianos vão chegar ao cume, e a primeira ascensão fica oficialmente com eles. Mas a expedição de 53 ocupa um lugar à parte na história, como exemplo do que se faz quando tudo dá errado. Até hoje, ela é chamada de a derrota mais bonita do montanhismo. A picareta de Schoening vira peça de museu e a manobra dele é analisada nos manuais. O próprio Schoening falou disso a contragosto a vida inteira e nunca considerou aquilo uma proeza. Em 58, ele faz a primeira ascensão do Gasherbrum, outro pico de 8.000 metros do Karakoram. Em 96, aos 68 anos, ele vai ao Everest e dá meia volta a partir do acampamento 3, por causa da saúde. No verão de 93, a expedição britânica de Roger Payne trabalha no K2. Eles chegam a subir no esporão dos Abruzos, mas não passam dos 7.700 metros. Uma monção precoce fecha a montanha com neve e vento. Na volta, perto do acampamento base, bem no sopé da parede, eles encontram restos de roupa, de equipamento e restos humanos, devolvidos pelo gelo que derreteu. São identificados como Art Gilkey, 40 anos depois. O geólogo de 26 anos, vindo de Iowa, que sumiu da encosta a 7.600 metros, foi parar ao pé da sua montanha. O cairn empilhado pelos 7 continua de pé até hoje. Começaram a levar placas até ele. Primeiro uma, depois algumas, depois dezenas. Chapas de metal com nomes e datas. Quem, quando, em que trecho. Faz tempo que a pirâmide está coberta delas por todos os lados. É para cá que trazem aqueles que se conseguiu achar embaixo da montanha, e é aqui também que ficam os nomes daqueles que nunca foram achados. Este é o principal memorial da montanha, e ele leva o nome do homem que 7 carregaram para cá, e não trouxeram, o Memorial Gilkey. Por isso, em qualquer história sobre essa montanha, cedo ou tarde aparece o sobrenome dele, mesmo que quem o pronuncie não faça a menor ideia de quem foi Gilkey. Dos 8 integrantes daquela expedição, o último a partir foi de Molenaar, em janeiro de 2020, aos 101 anos. Ele sobreviveu a todos e até os últimos anos de vida contava sobre aquela travessia para quem chegasse perguntando. A discussão sobre o que aconteceu naquela encosta, os 7 nunca fecharam entre si. Cada um deles ficou com a sua versão até o fim da vida. No dia 12 de junho de 1978, uma avalanche desce pela aresta oeste do K2. Uma avalanche comum, uma entre dezenas naquele mesmo dia. Lá embaixo,
As pessoas registram aquilo com o canto do olho e voltam ao trabalho. Dentro dessa avalanche há um homem, o britânico Nick Estcourt, 36 anos, um dos mais fortes montanhistas de altitude da sua geração. O companheiro de corda dele sobreviveu apenas porque a corda entre os dois arrebentou. Estcourt nunca será encontrado, nem o corpo, nem o equipamento, nem o local exato. Como é que uma expedição inteira assistiu à morte de um companheiro sem entender o que estava vendo? Na folha de serviços de Nick Estcourt não há um único grande cume, nem Everest, nem Annapurna, nem um 8.000 levado até o cume. E ainda assim, em 78, ele é um dos mais fortes montanhistas de altitude britânicos, e quando se monta um time para uma rota inédita, o sobrenome dele está entre os primeiros da lista. Nicholas John Estcourt nasceu em 1942 em Eastbourne, uma cidadezinha balneária no litoral sul da Inglaterra. Mar, calçadão, pier. Nenhuma montanha num raio de centenas de quilômetros. Estudou primeiro no Eastbourne College, na própria cidade, e depois foi para Cambridge estudar engenharia no Magdalen College. As montanhas o encontram justamente ali, na Inglaterra Oriental, plana. Na universidade ele entra para o clube de alpinismo e, em 63, 64, vira presidente do clube. Depois de formado, trabalha um tempo curto como engenheiro civil e em seguida vai para a Ferranti, empresa de Manchester, como analista de sistemas. É a época dos primeiros grandes computadores, armários com fitas magnéticas, cálculos encomendados pela indústria, trabalho de escritório, nada de heróico. Em 1966, ele se casa com Carolyn. Os dois se instalam em Bowdon, um subúrbio verde e silencioso ao sul de Manchester. Uma casa comum, uma rua comum. Em 77, ele dá um passo para fora do escritório e abre a própria loja de equipamentos em Altrincham, a uns 2 quilômetros de casa. Na fachada, o sobrenome dele. Engenheiro, analista, dono de uma lojinha de sacos de dormir e cordas. Em menos de um ano, ele vai desaparecer no K2. Até a idade aparece de formas diferentes nas fontes. Os anuários dão 36 anos. Algumas legendas de jornal daquele mesmo ano, 37. Ele sai pela primeira vez dos Alpes e das rochas britânicas em 1970. Chris Bonington monta uma expedição para a face sul do Annapurna, uma parede gigantesca de 3 quilômetros de altura que ninguém tinha tentado antes. Para o alpinismo britânico, é um divisor de águas. Até então, no Himalaia, se andava por arestas, e ali, pela primeira vez, se escala a parede de um 8.000. Estcourt tem 28 anos. Experiência em grandes altitudes, nenhuma. O trabalho na parede é feito em camadas. Uns vão à frente e equipam um trecho, instalam cordas fixas, montam um acampamento e descem para descansar. Outros seguem adiante pelo que já está pronto. Nesse esquema, alguém inevitavelmente se gasta no meio da rota. O trecho de gelo mais duro da parede, entre dois acampamentos, é vencido por Estcourt e Martin Boysen. É trabalho técnico no limite do que era possível na época. Gelo vertical numa altitude em que cada golpe de martelo repercute nos pulmões. Para o cume, no fim, vão outros. 2 anos depois, em 72, Bonington tenta pela primeira vez a face sudoeste do Everest. Estcourt está de novo no time e de novo trabalhando na rota. Ele sobe até uns 8.300 metros, 500 metros abaixo do cume, na vertical. Mais alto que isso, no Everest, ele nunca mais vai chegar. A expedição dá meia volta. A temporada está tarde demais. Naqueles anos, só se subia o Everest na primavera e no outono, e o vento de outono, nos 8.000, não deixa uma única janela para o time. Em 73, junto com Bonington, ele faz a primeira escalada do Brahma no Himalaia indiano, 6.416 metros. Cume ele tem, mas a escala é outra. É assim, em 3 expedições, que a reputação dele se forma. Estcourt é o cara que abre a rota, não o que fica com o cume. Em 1975, Bonington volta à face sudoeste do Everest. Dessa vez, a expedição é enorme. Gente, toneladas de carga, sherpas, oxigênio, um cronograma dia a dia. E tudo esbarra num único ponto. A uns 8.200 metros de altitude, a parede é cortada pela faixa rochosa, uma cinta de rocha vertical que atravessa a rota inteira.
De baixo, parece um degrau na parede. De perto, é escalada de rocha de verdade, numa altitude em que uma pessoa comum sem oxigênio desmaia. Todas as tentativas anteriores se quebraram nessa faixa. Passar de frente não dava, contornar também não. No dia 20 de setembro de 75, dois homens vencem a faixa rochosa, Nick Estcourt e Paul Braithwaite, que todo mundo chama de Tut. Eles acham, à esquerda do centro, uma canaleta estreita e espremem de si tudo o que ainda tem. Quem vai na ponta é Estcourt. Mais tarde, Lord John Hunt, que chefiou a primeira escalada bem-sucedida do Everest, vai chamar esse trabalho de uma das maiores conduções de ponta da história. A chave da rota está aberta. Dali para cima é neve, vento e os últimos 600 e poucos metros, aqueles para os quais a expedição inteira foi montada. Mas, no alpinismo de altitude, esse tipo de trabalho se paga com o próprio cume. Os dois estão tão esgotados que nem se cogita ir ao topo. O papel deles termina ali. No dia 24 de setembro, pelas cordas fixas instaladas por Estcourt e Braithwaite, Doug Scott e Dougal Haston chegam ao cume do Everest. Os primeiros britânicos no ponto mais alto do planeta. Nos jornais e na história ficam os nomes deles. Nos relatórios da expedição, Estcourt fica como uma linha sobre a faixa rochosa vencida. Ele sabia disso de antemão. No verão de 1977, essas mesmas pessoas estão no Karakorum, a menos de 100 quilômetros do K2. O alvo é o Ogro, também chamado de Bainta Brak, uma torre de rocha de 7.285 metros, até onde ninguém tinha chegado. Em tamanho, o Ogro é menor que um 8.000, mas em caráter é mais assustador que muitos deles. As últimas centenas de metros são uma parede vertical de granito, e é preciso escalá-la numa altitude em que o corpo trabalha pela metade. O time é pequeno. Estcourt vai nele junto com Mo Antwain e Clive Rowland. Os três sobem ao cume oeste, 7.150 metros. A torre principal fica mais alta e um pouco de lado. Braithwaite é atingido por uma pedra logo no começo e não chega ao topo. No dia 13 de julho, quem chega ao cume principal são Bonington e Doug Scott. Logo na primeira descida de rapel, Scott despenca em pêndulo contra a parede e quebra as duas pernas. Até o acampamento base é uma semana de caminhada. Lá embaixo, nessa parte do Karakorum, não há estradas nem helicópteros que possam vir buscá-lo. Ele desce sozinho, de joelhos, rastejando, pela rocha, pela neve, pela morena. Bonington, no caminho, quebra duas costelas e pega uma pneumonia. Na maior parte da semana, há uma tempestade sobre eles. Todos voltam vivos. Mas o preço é tão alto que, depois do Ogro, as conversas dentro do time mudam. Os participantes depois vão dizer isso sem rodeios. De grandes expedições, eles já tiveram o bastante. Chega de caravanas, de toneladas de carga e de gente que passa meses levando essa carga montanha acima. O esquema que conquistou o Everest saiu caro demais, em dinheiro, em tempo e em gente. O alvo seguinte eles decidem atacar de outro jeito, com o mínimo de gente. A escolha recai sobre uma linha que ninguém tinha tentado a sério até então, a aresta oeste do K2. A via clássica dessa montanha sobe pelo lado sudeste, e quase todas as expedições, antes e depois, foram por ali. O lado oeste é outra montanha, a aproximação é por outra geleira. O relevo é próprio, o clima é próprio, e não há uma única corda instalada. Entre as opções possíveis, o time escolhe o flanco sul da aresta, como o mais lógico e o mais transitável. 8 pessoas. É esse o tamanho do grupo que vai para uma rota inédita na segunda montanha mais alta do planeta. Quem chefia é Chris Bonington. Com ele, Peter Boardman e Joe Tasker. Paul Braithwaite, o mesmo parceiro da faixa rochosa. O médico Jim Duff. O cinegrafista Tony Riley. A expedição está sendo filmada para a televisão. Doug Scott e Nick Estcourt. Passar totalmente sem carga e sem acampamentos não dá. A parte de cima da aresta é complicada demais. A rota vai ser equipada aos poucos, e para a investida ao cume, eles vão levar oxigênio suplementar. É um meio termo entre o estilo antigo e o novo. O time é pequeno, mas não pretende resolver tudo num arranque só. No dia 16 de maio de 78, eles saem de Skardu de jipe.
Dali em diante, acaba tudo o que se poderia chamar de estrada, e a carga passa a andar como anda por aqui há 1000 anos, nos ombros dos carregadores locais. No dia 30 de maio, a coluna chega ao ponto onde antes deles tinham acampado os japoneses. No dia 2 de junho, eles montam o próprio acampamento base na geleira Savoia, a 5.400 metros de altitude. Daqui, a montanha se vê inteira. A aresta sobe por mais de 3 quilômetros, e lá em cima não há nenhum sinal de gente, nenhuma corda, nenhuma barraca abandonada. Pela frente, eles têm 2 meses de trabalho previstos. O primeiro acampamento já está de pé no dia 4 de junho, um pouco abaixo da aresta, perto dos 6.000 metros. 3 dias depois, no dia 7 de junho, está montado o segundo, 6.500, embaixo da Himalaya, a fenda onde a geleira se descola da encosta. A montanha os deixa chegar perto, e quase sem resistir. Em 5 dias, o time ganha mais de 1 quilômetro na vertical. Para uma rota inédita, é um ritmo e tanto. Entre o primeiro e o segundo acampamento, fica o trecho mais fácil da rota, uma bacia larga de neve e depois uma encosta aberta e uniforme, com uns 30 graus de inclinação. Para os padrões dessa montanha, quase um passeio, nem rocha, nem gelo. Daí vem a decisão do grupo. Até o segundo acampamento, a carga pode ser levada pelos carregadores Balt locais, e não só pelos próprios escaladores. Para os 8, isso poupa energia e tempo numa linha dessas é sempre pouco. Mas carregadores não são alpinistas. Por isso, decidem tornar a encosta segura, esticar por ela uma corda leve, na qual o carregador se prende com um mosquetão e caminha sem precisar pensar no equilíbrio. Não são cordas fixas para a subida, é só um corrimão. No dia 11 de junho, 4 homens, Estcourt, Scott, Bonington e um dos carregadores de altitude, sobem com carga. Até o segundo acampamento eles não a levam. No fim das cordas fixas já instaladas, ali onde começa o campo de neve aberto, a carga é deixada para trás. O motivo está registrado no relatório: risco de avalanche. Um campo aberto, sem pedras e sem quebras de inclinação, é uma superfície da qual a neve, na primeira oportunidade, desce inteira. Calcular uma encosta dessas com precisão, ninguém consegue. A neve ali muda com o tempo, com o sol, de hora em hora. Eles descem. Para o dia seguinte, o plano é voltar até ali, esticar a corda até as barracas do segundo acampamento e liberar a subida dos carregadores. A manhã do dia 12 de junho amanhece limpa. Tempo bom no K2 é raridade. Céu aberto ali significa uma coisa só. Todo mundo que puder trabalhar, vai trabalhar. Bonington, nesse dia, está doente. Não tem como trabalhar e fica embaixo. Para cima saem 3. Na frente vai Doug Scott. O mesmo Scott que, 3 anos antes, tinha chegado ao cume do Everest pelas cordas fixas que Estcourt instalou na faixa rochosa. Em segundo, o próprio Estcourt. Fechando, um carregador de altitude chamado Kamajan. Em fontes diferentes o nome dele aparece, escrito de formas diferentes. Kamajan, Quamajan, Quamar, Jan. O alfabeto latino daquela época transcrevia nomes locais como Dava. Os 3 chegam até a carga do dia anterior. Ali, eles separam tudo, distribuem pelas mochilas e entram no campo de neve aberto. Cada um leva nas costas barracas, comida, cordas e combustível para o segundo acampamento. Dali em diante começa o trabalho pelo qual eles vieram. Scott vai na frente e desenrola a corda leve, cravando ancoragens pelo caminho, estacas de neve, hastes curtas que se enterram na neve compacta e nas quais se prende a linha. Uma tarefa lenta e monótona. Andou uns 10 metros, cravou, prendeu, seguiu. Estcourt fica no meio. O carregador fecha o cordão. Os 3 na mesma corda, como manda o manual na neve. A encosta é suave, o céu está limpo. Falta bem pouco para as barracas do segundo acampamento. Já dá para vê-las. É a parte mais chata da rota. Não é aresta nem parede. É o caminho de um acampamento a outro, que nas semanas seguintes teria de ser percorrido dezenas de vezes, nos 2 sentidos. Em poucos dias, já deveriam estar passando por ali os carregadores com os fardos. Scott está quase nas barracas. 60 metros acima, na encosta, a neve abre uma linha de fratura. É uma placa de neve. O vento varre a neve da aresta e a deposita na encosta de sotavento numa camada densa e comprimida. Por cima, uma crosta dura, boa de caminhar. Por baixo,
uma camada solta que segura essa crosta exatamente até o momento em que para de segurar. A placa não cede aos poucos. Ela se solta como uma lâmina inteira, de uma vez, em toda a largura. A largura do trecho que se soltou é de uns 180 metros, por outras estimativas, 150. Sob os pés dos três, a encosta inteira desce. Scott vai na frente e acaba na borda superior da massa em movimento. Ele é arrancado pela corda amarrada à cintura e levado aos trambolhões. O que o salva é a carga. A mochila pesada enterra-se na neve e funciona como âncora. Scott é arrastado encosta abaixo, mas fica perto da superfície, e então a corda entre ele e Estcourt arrebenta. A corda amarra duas pessoas num destino só. É nisso que o alpinismo se apoia. Ali, ela funcionou ao contrário. Se ela tivesse aguentado, o mais provável é que os dois teriam ido embora encosta abaixo. A massa de neve em movimento teria arrancado Scott logo atrás, junto com a mochila e todas as ancoragens que ele conseguiu cravar. Estcourt vai no meio da encosta, bem no centro da placa que desce. Dali ninguém sai. O miolo da massa leva tudo o que caiu nela até lá embaixo. Depois disso, ninguém mais o vê. A julgar pelo relevo, a massa desce por degraus de rocha e de gelo situados abaixo do campo de neve. As estimativas de distância divergem. Umas fontes falam em 760 metros, outras em 900. Scott e o carregador estão vivos. Tudo isso leva poucos segundos. No campo onde um passo antes trabalhavam 3, sobram 2. A descida da avalanche foi vista também de outros pontos da montanha. Mais abaixo e mais ao lado havia gente trabalhando naquele momento. Desce neve pela encosta, levanta uma poeira branca, ruge, passa, fim. Em montanhas assim, avalanches não são um acontecimento, são clima. Elas descem o tempo todo, de manhã, à tarde, depois do sol, depois da nevasca, sozinhas. Num único dia dá para contar dezenas. As pessoas se acostumam com elas como numa cidade grande, a gente se acostuma com sirenes. E lá em cima, até onde todo mundo sabia, àquela hora estavam esticando um corrimão por uma neve suave. Mais tarde, Chris Bonington vai resumir isso numa frase só. Para nós, era só mais uma avalanche. Não fazíamos ideia de que Nick estava nela. O entendimento chega por aritmética. De manhã, subiram 3. Do campo, descem 2. No fim da tarde do dia 12 de junho, no acampamento já se sabe com certeza. Nick não está. Os 2 sobreviventes contam o que aconteceu, e tudo se encaixa num quadro só. Descer no escuro até o cone de dejeção não faz sentido, e é perigoso. O depósito de uma avalanche são blocos revirados de neve compacta do tamanho de um carro, e procurar alguém ali de noite, sem luz, é perder mais uma pessoa. Estcourt era uma das pessoas mais próximas de Bonington. Muitos anos depois, Bonington vai dizer que, de todas as perdas, essa foi a que o atingiu mais forte. Na manhã do dia 13 de junho, quem vai até lá é Doug Scott. Sozinho, pela neve fresca, ao longo da linha por onde no dia anterior desceu o homem a quem ele estava preso pela mesma corda. Ele precisa percorrer todo o campo de depósito e vasculhá-lo com as mãos e com os olhos, porque outros métodos na época não existiam. Ele não encontra nada, nenhum vestígio, nem um pedaço de tecido, nem uma alça de mochila. Uma avalanche desse tamanho leva embora tudo o que cai nela e espalha por uma área de centenas de metros, em profundidades diferentes, às vezes sob vários metros de neve comprimida. E abaixo do cone começa a geleira. Gelo vivo, em movimento, rasgado por fendas nas quais a neve some sem deixar sobra. Lá pelo meio do dia, Scott sobe de volta. O time desce para o acampamento base. É preciso decidir na hora. O tempo na montanha está bom. Os acampamentos estão montados. A rota está aberta e, pelo plano, ainda há 1 mês e meio de trabalho pela frente. Argumentos para ficar são poucos. A perda soma-se à falta de gente. A bronquite de Braithwaite vira pleurisia e ele também sai de cena. Dos 8, restam 6 em condições. E isso numa aresta inédita do K2. Mas o que pesa é outra coisa. Seguir adiante significa colocar gente naquela encosta de novo, e em primeiro lugar, os carregadores. Depois do que aconteceu, o time não está pronto para isso. A expedição é encerrada. O acampamento base foi montado no dia 2 de junho, e no dia 13 já se discutia como ir embora. O material filmado na rota, o cinegrafista leva consigo.
Um ano depois, dele vai sair um documentário sobre a expedição que durou 12 dias na montanha. O corpo de Nick Estcourt nunca foi encontrado, nem naquele ano, nem 10 anos depois, nem 40. Ele ficou em algum lugar sob o lado oeste do K2, no depósito da avalanche, no corpo da geleira Savoia, numa fenda até a qual ninguém jamais vai chegar. Esse lugar não tem um ponto no mapa. E isso não é exceção, é a regra. Contar os mortos nas grandes montanhas, as pessoas sabem. Contar os que foram encontrados é bem mais difícil. Boa parte dos que não voltaram dos 8.000 fica lá para sempre. Não como sepultura, mas como ausência. As famílias não se entregam a nada, não há o que enterrar. E muitas vezes não há sequer resposta para a pergunta do que aconteceu. A formulação nos relatórios é sempre a mesma. Desaparecido. Soa burocrático, mas significa literalmente isto. A pessoa não está mais em lugar nenhum. A montanha não devolve o que tomou, e não deve explicações a ninguém. A aresta oeste, por causa da qual eles vieram, só será vencida 3 anos depois. Em 81, uma grande expedição japonesa vai encará-la com carregadores de altitude e oxigênio suplementar, exatamente o estilo pesado do qual os britânicos tinham decidido se afastar. A rota enfim será concluída e nos anuários vai sobrar uma linha com uma data. Em 1980, 2 anos depois da morte dele, será criado na Grã-Bretanha um prêmio anual com o nome dele. Ele é dado não pelas vitórias, mas pela ideia. Vai para expedições que se preparam para algo de verdade difícil e novo. Entre os curadores está a viúva dele, Carolyn. Uma placa comemorativa será colocada em Bowden, naquele mesmo subúrbio onde ficava a casa dele. E no sopé da própria montanha, num memorial de pedra onde estão reunidos os nomes de todos os que ela levou, os carregadores locais vão fixar uma placa. O inglês nela está errado, as palavras são simples. Nela está dito que aquilo é a memória de um homem que deu a vida pela grande causa do alpinismo. A placa com o nome dele está numa pedra ao pé da montanha, dentro da qual ele ficou. Mais perto dele do que isso é impossível chegar. Em julho de 2018, o K2 virou manchete no mundo inteiro. Uma temporada de recordes, a primeira descida de esqui da história a partir do cume, um homem vivo encontrado por um drone na montanha vizinha. E quase ninguém reparou que nessas mesmas semanas a montanha levou 2, um canadense a 6.700 metros e um japonês a 8.300. As 2 mortes foram vistas pela mesma pessoa, um irlandês que naquela temporada subia rumo ao seu próprio cume. 2 anos antes, essa montanha já tinha deixado um dos 2 ir embora vivo. Quem o salvou foi uma tempestade. No verão de 2016, o canadense Serge Dessureau chega aqui pela primeira vez. Nas costas, o Himalaia e anos de trabalho em montanhas de 8.000 metros. Mas sobre o K2 ele já sabe de antemão. Aquela montanha se comporta de um jeito diferente de tudo o que ele enfrentou antes. A equipe sobe pela rota clássica e se instala no segundo acampamento. Pelo cronograma, o próximo é o terceiro, mais alto, mais perto da investida final. Aí o tempo se mete no calendário, o céu fecha sobre o Karakorum, o vento prende as pessoas contra a encosta. Dessureau passa vários dias dentro da barraca. É o estado mais desgastante que existe na montanha. Você não faz nada, mas se consome hora após hora. Quando a tempestade passa e a visibilidade volta, aparece uma coisa estranha. O terceiro acampamento não existe mais. Uma avalanche varreu a plataforma com as barracas. Pelo plano dele mesmo, Dessureau deveria estar exatamente ali, exatamente naqueles dias. Uma perda boba de tempo. Era assim que aquilo parecia uma semana antes. E é só por isso que ele está inteiro. Cada um digere uma coisa dessas de um jeito. Tem quem encerre o assunto para sempre e nunca mais chegue perto da montanha, além da distância de uma fotografia. Dessureau encerra a expedição, desce e leva consigo não o medo, e sim uma conta em aberto. Depois, ele fala do K2 como de um assunto adiado, ao qual é preciso voltar e levar até o fim. Os 2 anos seguintes vão todos para a segunda tentativa: dinheiro, conversas com parceiros, montagem da equipe. E no meio de tudo isso, ele vai trabalhar. Ele vai voltar aqui no verão de 2018. E dessa vez não vai chegar ao terceiro acampamento, aquele que, em 2016, o salvou justamente por ter desaparecido. Do outro lado do oceano,
no centro de Montreal, fica o prédio do quartel de bombeiros 19. Quem comanda o turno ali é um homem que entrou para a corporação no dia 3 de julho de 1990. Desde então, nunca mudou de profissão. Em 2018, ele tem 28 anos de serviço e a patente de capitão. A combinação é rara. O trabalho no Corpo de Bombeiros não deixa pausas longas, e expedições de altitude exigem meses seguidos. Dessureault organiza a vida de um jeito que dê conta das duas coisas. Os colegas se acostumam. De tempos em tempos, o capitão some para outro continente por algumas semanas. Depois volta e assume o turno como se nada tivesse acontecido. Na montanha, a reputação dele é outra. É o cara atrás de quem as pessoas vão. Foi o primeiro quebequense a subir o Everest pela Rota Norte, o lado mais duro e menos movimentado. Guiou expedições ao Cho-Oyu, ao Manaslu, ao Makalu. Nessa lista, o K2 é a última peça que falta. Ele quer ser o primeiro quebequense a ter no currículo tanto o Everest quanto o segundo cume mais alto do mundo. Em 2018, ele vai ao K2 já não como um integrante qualquer. Sob o comando dele se junta um grupo internacional de 9 pessoas. O plano é primeiro o K2 e depois, se der certo, o Broad Peak, ali do lado. O núcleo quebequense da equipe são ele mesmo, Nathalie Fortin e Maurice Beauséjour, 3 conterrâneos indo para a mesma montanha com a mesma ideia. A caminhada até o acampamento base leva vários dias. No caminho, vindo na direção contrária, aparece o britânico Jake Meyer, que já tinha estado no K2 com Dessureault em 2016, e lembra bem como aquela tentativa terminou. Meyer conhece a esposa de Dessureault. Ela vai junto com a equipe até o pé da montanha. Cena comum na trilha de aproximação. Cumprimentos, planos conferidos, combinado de se ver lá em cima. No dia 6 de julho, a equipe sobe para a parte média da montanha. Ainda não é a investida ao cume. Faltam 2 semanas para a janela de tempo bom. É a rotina da temporada. O organismo se acostuma ao ar rarefeito, e sem isso, ninguém chega ao topo. Dessureault passa a noite de 6 para 7 no segundo acampamento. De manhã, começa a descida rumo ao acampamento base. Logo à frente está a Chaminé de House, a uns 6.700 metros. Um lugar conhecido e desagradável. Uma chaminé estreita na rocha, por onde passam todos, sem exceção. Ali se desce de rapel, numa corda fixa. A pessoa fica pendurada nela com o peso inteiro e confia por completo, porque não existe outra opção. Naquela mesma manhã, o irlandês Jason Black está trabalhando nesse trecho. Ele tem 47 anos, é de Letterkenny, no condado de Donegal, e o K2 não é a primeira montanha grande dele. Ele e Dessureault se conhecem. Black o chama de amigo próximo. Segundo dados quebequenses, a queda acontece às 9h25 da manhã, no horário local. Em Montreal, isso dá 0h25 da madrugada. A diferença de fuso por causa da qual a notícia vai chegar em casa no meio da noite. Black está ali por perto. Segundo ele, a corda arrebentou. Dessureault passou rente ao ombro direito dele. A queda em si, o irlandês estimou em 1.000 metros. Nessa montanha, depois de uma coisa dessas, é sempre igual. Lá em cima ficam pessoas que, naquela mesma manhã, ainda têm que descer pelas mesmas cordas fixas. O que aconteceu com a corda, ninguém sabe até hoje. Não existe laudo sobre essa queda. Existe uma suposição, repetida por quase todo mundo que estava na montanha na época. As cordas fixas romperam, e aqui as versões se separam. A primeira, a corda era velha, sobra de temporadas anteriores. No K2 isso é rotina. As cordas fixas ficam penduradas por anos. O vento as castiga, o ultravioleta as queima, e uma corda completamente acabada pode parecer perfeitamente utilizável por fora. A segunda, a corda era nova, mas estava danificada, por uma pedra ou por um crampon. Distinguir uma coisa da outra depois do fato é quase impossível. Do ponto do rompimento até o lugar onde tudo foi encontrado, são quilômetros de encosta. Black resume isso em poucas palavras. Era a mesma corda que todo mundo estava usando. Também não batem os dados sobre onde exatamente aconteceu a queda. Parte das fontes aponta o trecho logo abaixo do segundo acampamento, junto à Chaminé de House. Black, nos relatos dele, coloca Dessureault mais acima, entre o segundo e o terceiro acampamentos. Não dá para juntar essas duas versões.
e não há em que se apoiar para escolher entre elas. O corpo é encontrado no pé da rota, cerca de 1,5 km mais abaixo. Levam-no até o acampamento base avançado. Depois, chega um helicóptero e o leva para baixo. No mesmo voo, saem Natalie Fortin e Maurice Beauséjour. A escalada é interrompida no mesmo dia. No dia 12 de julho, o que restou da equipe já está em Skardu, a cidade pequena onde começam e para onde voltam todas as expedições do Karakorum. Jornais canadenses e algumas publicações de montanhismo noticiam o ocorrido. Em Montreal, o chefe do Corpo de Bombeiros faz uma declaração. Fora do Quebec, a notícia dura um dia e se dissolve. A temporada no K2 está só começando e o mundo ainda não tem interesse nenhum por ela. Ali do lado, na mesma geleira, ergue-se o Broad Peak, a 12ª montanha mais alta do planeta. No dia 9 de julho, um homem sobe para lá. O escocês Rick Allen, 65 anos, um veterano experiente do Karakorum. Ele se separa dos companheiros para tentar sozinho uma linha nova por uma rampa de gelo íngreme. Ele não volta. Passam-se horas, depois um dia inteiro. Os companheiros chegam à única conclusão possível naquela situação. Ele não está mais vivo. As buscas ativas são encerradas. E no dia 10 de julho acontece um acaso que ninguém conseguiria planejar. O cozinheiro da equipe japonesa no Broad Peak olha por uma luneta e nota uma mancha escura na encosta. No começo acha que é uma mochila abandonada. Depois, a mancha começa a se mexer. E é aí que a tecnologia entra em cena. No acampamento base do K2 está o polonês Bartek Bardziel com um drone. O aparelho foi levado para outra coisa completamente diferente. Filmar do ar a descida do irmão mais velho dele. Pedem a Bartek que voe até o Broad Peak e examine a encosta. O drone sobe, chega ao trecho certo e transmite a imagem. Na encosta há um homem vivo, é Allen. Ele caiu de um degrau de gelo, despencou uns 30 metros, mas sobreviveu e passou mais de um dia e meio sozinho na encosta. Alpinistas do acampamento mais próximo vão até ele. No dia 12 de julho, trazem Allen para baixo. Ele está desidratado, com queimaduras leves de frio e, no resto, surpreendentemente inteiro. A história dá a volta ao planeta em poucos dias. O primeiro resgate nas grandes montanhas em que tudo foi decidido por um drone. Notícia boa, tecnologia bonita, um homem vivo, final feliz. Passaram-se 3 dias, a geleira é a mesma, e o tom das notícias que vem de lá é o oposto. Sobre o dia 7 de julho, não há uma linha sequer nessas reportagens. Na parte baixa do acampamento, no meio de dezenas de barracas coloridas, está o bivac japonês. 10 pessoas. A equipe foi reunida pela Sociedade do Norte do Japão para pesquisa de escaladas no exterior, uma associação das prefeituras do norte, onde as montanhas são levadas a sério e sem pressa. Eles se prepararam durante 2 anos para essa expedição. Entre eles está Kojiro Watanabe, tem 41 anos. Em casa, em Sendai, é um funcionário comum. O bairro de Aoba, o escritório, a semana de trabalho. Parte das fontes indica que ele era natural de Hokkaido. Já na montanha, é conhecido como o sujeito que tem sempre a mesma resposta para qualquer dificuldade. Os companheiros vão lembrar justamente disso depois. Ele dizia, vamos. Ao lado dele estão Kyoko Hayashi, Masato Iizawa, Masaaki Yusa, Takashi Higashiyama, Atsushi Taguchi, uma equipe de expedição como existem dezenas no Karakorum. Não há contratos de patrocínio de nível mundial, nem câmeras acompanhando cada passo. Eles vão pela clássica, o esporão dos Abruzos, por onde passa a imensa maioria. 2 carregadores de altitude trabalham com a equipe. Lá pela metade de julho, os japoneses estão fazendo giros de aclimatação, como todo mundo em volta. Os dias viram semanas. A montanha está fechada pelo vento e a geleira inteira espera por 3 dias seguidos de calmaria. Nesse tempo, o acampamento base vira um vilarejo pequeno e multilingüe. Ali estão os poloneses com os esquis, irlandeses, americanos, operadoras nepalesas com grandes grupos de clientes, chineses, belgas, mexicanos. As pessoas se visitam para tomar chá, trocam previsões do tempo, discutem qual meteorologista acerta mais. Watanabe espera junto com todos. Falta cerca de 1 semana para o cume dele. Na segunda metade de julho, as nuvens sobre o Karakorum se abrem. O vento diminui,
A previsão mostra um intervalo limpo e longo, e a geleira inteira, parada havia 1 mês e meio, se põe em movimento ao mesmo tempo. No dia 21 de julho, várias equipes sobem de uma vez. E no dia 22, vão se encontrar aqui pessoas de histórias diferentes, que na vida comum nunca teriam se cruzado. História número 1. A polonesa. Andrzej Bargiel, de 30 anos, sobe pela rota Czezin, sem oxigênio suplementar, com os esquis nas costas. Uma ideia simples de dizer e impossível de fazer. Descer de esqui do cume do K2. Antes dele, ninguém tinha feito isso. Gente tentou, e nem todos voltaram. Bargiel chega ao topo pouco antes das 11h30 da manhã. História número 2. A irlandesa. Jason Black, o mesmo que no dia 7 de julho descia pela chaminé de House, chega ao cume nessa mesma manhã e se torna o terceiro irlandês a pisar no K2. Um dia antes, esteve ali Noel Hanna, da Irlanda do Norte. 2 homens da mesma ilha, com menos de 24 horas de diferença, numa montanha onde antes deles só um conterrâneo tinha chegado, e a terceira, a japonesa. Ela sai do acampamento mais alto durante a noite e sobe por último. Nessa temporada acontece com o K2 uma coisa que nunca tinha acontecido antes. A montanha que por décadas deixou passar só uns poucos, entrega o cume a dezenas de pessoas. Uns fazem a primeira subida na história do seu país. Outros fecham uma lista pessoal antiga. E todos eles vão pelo mesmo fio de cordas fixas, um atrás do outro, rumo ao mesmo ponto. Por volta de 1 da tarde, chegam ao topo 6 japoneses e 2 carregadores de altitude. Watanabe está entre eles. Nesse minuto, Kyoko Hayashi se torna a terceira japonesa a pisar no K2 em toda a história da montanha. Para a equipe, aquele é o ponto mais alto não só em altitude. 2 anos de preparação, as cotas pagas, os voos, as semanas de espera na geleira, tudo isso se fecha em meia hora lá em cima. O que uma pessoa sente no cume do K2 já foi contado por dezenas de pessoas, e quase tudo bate. O ar tem 1/3 do oxigênio a que o corpo está acostumado. Os pensamentos se arrastam devagar, como em xarope grosso. A alegria chega atrasada. Muitos admitem depois, com honestidade, que quase não guardaram nada na memória. O corpo está ocupado com uma coisa só. Ele fica contando quanto ainda lhe resta. Do outro lado da montanha, nessa mesma hora, já está em andamento a descida por causa da qual o acampamento polonês inteiro veio até aqui. Bargiel saiu do cume de esqui e vai perdendo altitude metro a metro. Os japoneses não têm pressa de ir embora. Bandeiras, fotos. O grupo começa a descer por volta de 1h30. Em qualquer escalada grande, a parte mais dura é o caminho de volta. Para cima, o que puxa a pessoa é o objetivo. Para baixo, não puxa nada além da necessidade. As forças foram gastas, o oxigênio está no fim. O sol do meio do dia amolece a neve, e a atenção, que se manteve firme a noite inteira de subida, começa a se esfarelar. O caminho de volta a partir do cume do K2 passa pelo bottleneck. Depois disso, vem cerca de 5 horas de trabalho no limite, no fim de um dia que começou muito antes do amanhecer. Por volta das 6 da tarde, no horário local, Watanabe despenca. A altitude é de aproximadamente 8.300 metros, uns 300 metros abaixo do cume. O sol já está baixo e o grupo inteiro pensa numa coisa só: chegar às barracas antes de escurecer. Jason Black está por perto outra vez. 15 dias antes, ele estava igualmente perto. Depois, ele vai contar isso de forma curta e sem enfeites. Num instante, todos estavam simplesmente descendo, e no segundo seguinte, Watanabe já estava caindo. Segundo o irlandês, Watanabe pisou errado. Oficialmente, a causa da queda não foi estabelecida, e ali não há quem a estabeleça. Nessa altitude não existe investigação. O que resta é a memória dos outros e algumas linhas no relatório da expedição. Não dá para fazer nada. Acima de 8.000 metros, ninguém consegue carregar outra pessoa. Mal consegue carregar a si mesmo. Nesse ponto não existe operação de resgate, nem em 2018, nem hoje. Os 7 que sobraram seguem descendo. Têm exatamente as mesmas forças de 1 minuto atrás, só que agora são 1 a menos. E já sabem como isso termina. O corpo de Watanabe não foi encontrado. Para uma pessoa só, isso tudo é demais. Aquilo porque Black tinha vindo até aqui, ele conseguiu na manhã do dia 22.
Mas na memória dele, agora existem duas quedas, uma a 6.700 metros, outra a 8.300. Nas duas vezes, ele não pôde ajudar. Nas duas vezes, ele teve que continuar descendo depois. 3 quilômetros mais abaixo, André Bardiel entra deslizando na geleira Godwin Austen. Do cume até o pé da montanha, ele levou cerca de 7 horas e não tirou os esquis uma única vez. O desnível é de aproximadamente 3.400 metros. A linha da descida dele costurou pedaços de rotas diferentes. O esporão dos Abruzos, a rota Chezen, a travessia por baixo do Seracs, a linha antiga de Kukutska e Piotrowski. Onde a neve acabava, ele procurava um desvio. Onde não havia desvio, ia pelo que tinha. Quem filmou foram dois, o cinegrafista Piotr Pavlos e o drone nas mãos do irmão dele, Bartek. O mesmo aparelho que encontrou Rick Allen vivo no Broad Peak. A descida de Bardiel vira notícia mundial na mesma noite. E isso não é força de expressão. A matéria sai em centenas de veículos, em dezenas de idiomas, ganha vídeo e análise. Do acampamento base, nessas mesmas horas, sai também uma segunda notícia. Um alpinista japonês de 41 anos morreu na descida depois de uma escalada bem-sucedida. Algumas linhas em publicações especializadas, uma nota curta no noticiário japonês. A diferença aqui não está no cinismo dos editores. Uma das histórias tem projeto, protagonista, equipe de filmagem e um final claro. A outra tem apenas um nome, uma altitude e uma data. A primeira dá para mostrar, a segunda dá só para comunicar. No dia 24 de julho, os demais integrantes da equipe japonesa descem ao acampamento base. A expedição acabou. No fim de julho, as últimas equipes deixam a geleira. Nos balanços, essa temporada vai ser chamada de a melhor da história da montanha. Ao longo de toda a temporada de 2018, cerca de 60 pessoas chegaram ao cume. O recorde anterior era de 2004, 51 subidas. Em 2018, um representante da Mongólia pisou no K2 pela primeira vez, e também a primeira mulher da América Latina. No total, entre os que subiram, havia 7 mulheres, também mais do que em qualquer outra época. Na coluna das perdas, 2 linhas. Serge Dessureau, 53 anos, Montreal. Morreu no dia 7 de julho, a 6.700 metros. 2 semanas antes dos dias de investida ao cume, descendo pelas mesmas cordas fixas que todo mundo estava usando. Ele tinha vindo aqui pela segunda vez, depois que, em 2016, uma tempestade por acaso o tirou da plataforma que a avalanche levou. Não chegou a ser o primeiro quebequense a ter no currículo o Everest e o K2. Kojiro Watanabe, 41 anos, Sendai. Morreu no dia 22 de julho, a 8.300 metros. 5 horas depois de fazer aquilo para o que tinha se preparado durante 2 anos. Jason Black voltou para casa, em Donegal. Falou sem rodeios. Sim, ele teve medo, e não vai nem diminuir nem aumentar essa experiência. Sobre a subida em si, foi ainda mais curto. Disse que foi ir até o inferno e voltar. O recorde daquela temporada durou 4 anos. No dia 22 de julho de 2022, ele foi superado, e 2018 passou a ser lembrado cada vez menos. E a montanha, que há muito tempo carrega o apelido de selvagem, não mudou em nada. Para ela, dá no mesmo quem está subindo pela sua encosta, um homem com esquis e um recorde mundial, ou um funcionário de escritório de Sendai, que só queria subir e voltar. Ela não distingue dia de festa de dia comum. O balanço da temporada é escrito sempre com as mesmas linhas. Tantos subiram, tantos ficaram lá em cima, e na segunda linha estão quase sempre os nomes que, naquele ano, quase ninguém notou.